Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 276. Lutando sozinho contra uma besta evoluída de rank 6, segunda. Estrondo. A besta gigante da Rocha Negra abriu sua boca grande e formou uma grande bola de energia azul e cuspiu em Lin Xiu. Lin Xiu evitou a bola que atingiu o chão e formou um grande buraco. A besta gigante da Rocha Negra enlouqueceu depois de ter um de seus olhos destruído. Ele moveu seus membros e seu corpo gigantesco começou a atacar Lin Xiu. A besta gigante da Rocha Negra era grande e, de acordo com a lógica, deveria ser lenta. Mas neste momento sua velocidade frenética era realmente horrível. Ele avançou e o chão ao redor tremeu incessantemente. Droga! Qiuli quase foi esmagado pelas garras gigantescas e amaldiçoou baixinho depois de evitar a perna por pouco. A besta gigante da Rocha Negra estava com os olhos colados em Lin Xiu e atacou. Lin Xiu não se atreveu a ser imprudente e colocou todo o seu foco na besta gigante Rocha Negra. A besta gigante da Rocha Negra era como um trem que avançava em linha reta, permitindo que Lin Xiu saltasse para o lado e o evitasse com sucesso. Mas isso não o deixou ir tão facilmente. Ele se virou e atacou ele. Rugido. Depois de um rugido alto, ele cuspiu muitas bolas de energia que destruíram a área circundante. As rochas em seu corpo continuaram a cair e se transformaram em destroços e dispararam contra Lin Xiu como balas. Mas Lin Xiu se moveu rápido demais, como um macaco ágil. Era impossível acertar Lin Xiu. Mas é claro, Lin Xiu não conseguiu encontrar uma oportunidade para atacar a besta gigante Rocha Negra. Sua fraqueza estava na cabeça e atacar as outras partes do corpo era inútil. Mas depois de ter seu olho destruído, a besta gigante da Rocha Negra foi obviamente mais cautelosa. Foi difícil para Lin Xiu chegar perto de sua cabeça. Guogu Ling, o que fazemos agora? Qianlin ficou ao lado de Guogu Ling e observou Lin Xiu lutar contra a besta gigante Rocha Negra. Ficou claro que a fera estava enfurecida com Lin Xiu e queria matá-lo. O estado em erupção exerceu um poder que mesmo uma esfera formada por um guerreiro de nível 6 não poderia controlar. Não podemos chegar perto por enquanto. Guogu Ling assistiu e suspirou. As feras evoluídas de rank 6 na Floresta Negra eram muito perversas. Eles não eram apenas extremamente grandes, mas também extremamente fortes. Eles não seriam capazes de se aproximar ou matá-lo instantaneamente se participassem. Caramba! Qiuli pressionou os nós dos dedos um contra o outro com raiva. Todos se sentiram impotentes contra a terrível besta gigante Rocha Negra. Já estava escuro e os arredores ficaram assustadores. Mas felizmente a instalação de luz não foi completamente destruída e havia fontes de luz ao seu redor. Não, vou morrer de exaustão se isso continuar. Lin Xiu segurou Borda Negra e evitou a besta gigante Rocha Negra enquanto pensava consigo mesmo. Parecia possuir energia infinita e constantemente atacava Lin Xiu. Um ataque com seu corpo imensamente grande fez o chão tremer. Rugido. A besta gigante da Rocha Negra ficou furiosa com o fato de não ter conseguido atacar Lin Xiu. O olho perfurado pela lança de Lin Xiu sangrava sem parar. Essa visão grotesca fez com que parecesse ainda mais aterrorizante. Lin Xiu observou enquanto levantava sua garra gigantesca para esmagá-lo novamente. Lin Xiu fez um movimento, mas em vez de se esquivar, avançou em direção ao corpo gigantesco. Ele está agindo. O bastante quieto Wang Qianshui, que estava ao lado de Qiuli, anunciou de repente. Tomando medidas. Lin Xiu pode realmente cuidar disso. Ao ouvir as palavras de Wang Qianshui, os outros ficaram surpresos ao olhar para Lin Xiu. Se eles estivessem no lugar dele, provavelmente seriam mortos por aquela coisa. Lin Xiu avançou e a besta gigante da Rocha Negra errou o ataque. Vendo Lin Xiu se aproximando, usou sua outra garra para esmagá-lo. A garra se movia com extrema rapidez e até produzia sons de vácuo devido à velocidade. Bang! Lin Xiu pensou em desviar da garra, mas não conseguiu reagir rápido o suficiente quando ela o alcançou. Qianlin exclamou em voz alta quando viu isso. Mas ela se recuperou porque se lembrou das estranhas habilidades de Lin Xiu. Como esperado, o corpo real de Lin Xiu apareceu no ar. A besta gigante da Rocha Negra foi enganada por Lin Xiu mais uma vez. Abriu a boca e cuspiu bolas de energia com a intenção de explodir Lin Xiu em pedaços. Mas também pareceu ficar mais ansioso e reagiu com seu corpo. Usou o olho restante para focar em Lin Xiu. Rugido. Lin Xiu esfaqueou em direção ao olho quando a besta gigante da Rocha Negra soltou um rugido. Todas as pedras negras em seu corpo explodiram e dispararam rapidamente em direção a Lin Xiu. Nona galáxia do céu queda. Lin Xiu segurou Borda Negra com força e rugiu alto enquanto descia do céu. As estrelas apareceram rapidamente diante dele. A luz prateada floresceu de Borda Negra. Clank, clank, clank. Lin Xiu balançou Borda Negra repetidamente e atingiu as rochas negras. Ele desviou cada pedra apontada para ele. A lança desenhou arcos prateados no ar e destruiu todas as rochas iminentes. Vai e morra. Lin Xiu rugiu alto enquanto se aproximava da cabeça da fera gigante e balançava a lança para baixo. Como um cometa prateado, ele correu em direção ao seu olho. Capítulo 277. Roubar. Sou. Após um flash de luz, Borda Negra perfurou o outro olho da besta gigante Rocha Negra. Bang! Após um grande estrondo, o olho explodiu. Lin Xiu não terminou.
Borda Negra moveu-se como uma luz branca e continuou a esfaquear seu olho. Rugido. Como se sentisse uma dor imensa, a besta gigante da Rocha Negra rugiu alto. Vai e morra. Lin Xiu rugiu e exerceu toda a sua força com Borda Negra. Borda Negra continuou a apunhalar o cérebro e destruiu-o por dentro. Bang, bang, bang. A besta gigante da Rocha Negra soltou um rugido enorme e lutou incessantemente enquanto esmagava suas garras no chão. O chão começou a tremer. Já havia esquecido de usar suas garras para atacar Lin Xiu. Ainda não está morto. Lin Xiu franziu a testa e olhou novamente antes de usar Borda Negra para arrancar seu cérebro. Ele então desceu ao chão. Não foi mais capaz de usar suas garras para atingir Lin Xiu, pois estava cego e as usou para bater em sua própria cabeça. Bang! Após uma série de sons altos, mais sangue começou a fluir de sua cabeça. O sangue escorreu e escorreu para o chão. Estrondo. Seu corpo caiu no chão e não conseguiu mais se mover. Está morto? Lin Xiu permaneceu ao mesmo tempo e soltou um suspiro de alívio. A besta evoluída de Rank 6 era muito grande e matá-la provou ser uma tarefa difícil. Jin. Parabéns, mestre, por matar besta evoluída de Rank 6, obtendo 50 milhões de pontos de experiência. 50 milhões? Embora fosse muito, ainda era uma quantia totalmente inadequada para ele. Ele precisava de 2,5 bilhões de pontos de experiência para subir de nível. Está morto? Guogu Ling se aproximou e perguntou. Os movimentos de Lin Xiu a surpreenderam. Ela não esperava que Lin Xiu fosse muito melhor que eles. Ele era claramente um guerreiro de nível 5. Está morto. Lin Xiu confirmou. Como o sistema não estaria errado, a notificação dos pontos de experiência confirmou que ele foi morto. Que diabo é isso? Qiu Li e os outros se aproximaram e ficaram ao lado da fera gigantesca e disseram. Dos olhos ao pescoço, todos puderam ver um buraco ensanguentado formado por Lin Xiu esfaqueando Borda Negra. O sangue continuou fluindo deste buraco. Um denso fedor de sangue impregnou o ar. Craque, craque. Shen Jin já estava ocupado tirando fotos com um celular. Ele nunca tinha visto uma fera evoluída de Rank 6 tão aterrorizante antes. Lin Xiu olhou para o cadáver e caminhou com Borda Negra. O cristal estranho de Rank 6 deveria estar em sua cabeça. Assim como Lin Xiu foi capaz de esfaquear Borda Negra na cabeça e tirar o cristal estranho, um barulho saiu do outro lado. As pupilas de Lin Xiu se contraíram e ele atacou à sua direita. Clank! A ponta da lança atingiu algo metálico e produziu um som alto e nítido. O que está acontecendo? Guogu Ling e os outros reagiram imediatamente ao ver um homem colidindo com Lin Xiu com seu sabre. Bang! Ao mesmo tempo, a grande cabeça da besta gigante Rocha Negra explodiu de repente. Carne e sangue respingaram por toda parte. E um grande objeto preto caiu no chão. Cristal estranho de nível 6. No momento seguinte, uma figura negra saiu correndo e pegou o estranho cristal. Zezé, o estranho cristal de uma fera evoluída de nível 6 dentro da Floresta Negra também é preto. O homem segurou o estranho cristal e comentou. Pirralho, estamos aceitando. O homem com o sabre zombou de Lin Xiu e disse. Ele também tinha uma cicatriz na bochecha. Isso se estendia da testa até a bochecha oposta. Seria fácil retirar a cicatriz com cirurgia plástica, mas obviamente o homem não fez. Isso significava que a cicatriz provavelmente veio da Floresta Negra e ele ainda não teve tempo de agendar uma cirurgia. A cicatriz o fez parecer ainda mais assustador e sinistro. Guerreiro de nível 6. Lin Xiu ativou o olho analítico e viu as estatísticas do homem, e suas várias estatísticas eram muito maiores que as dele. Mas ele havia desbloqueado o bloqueio genético 2 vezes e sua força oculta poderia ser considerada um guerreiro de nível 6 máximo. Mas o tempo de espera de fúria era de 3 dias e ele ainda não conseguiu usá-lo. Quem é você? Guogu Ling olhou e viu que além dos 2 homens, havia outras pessoas se aproximando. Eles estavam todos vestidos com túnicas de batalha e carregando sacolas extremamente cheias. Estamos pegando este cristal estranho. O homem já estava com o estranho cristal na mão e olhou para Guogu Ling e os outros e respondeu com indiferença. É seu só porque você diz? Qiu Li olhou para o homem e zombou enquanto apertava seu sabre com mais força. Eles estavam todos esperando para saquear e roubar outros. Lin Xiu matou a besta gigante da Rocha Negra com grande dificuldade, mas foi roubado dos despojos de guerra. Isso deixou Qiu Li furioso. Se eu disser que é meu, é meu. O homem olhou para Qiu Li e respondeu com indiferença. Assim que ele disse isso, os homens que estavam andando se viraram para olhar para Qiu Li. A expressão de Qiu Li mudou sob os muitos pares de olhos. Confiando em seus instintos, ele poderia facilmente dizer que eles eram poderosos. Eles provavelmente eram guerreiros de Rank 6, alguns até no pico do Rank 6. Capítulo 278, Golpe Mortal. Guogu Ling franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para esses guerreiros que apareceram de repente. Havia cerca de 7 ou 8 pessoas no total e cada um deles era um guerreiro de Rank 6. Havia até alguns que eram guerreiros de Rank 6 no auge. Mesmo com toda a sua força, foi um desafio lutar contra eles. Além disso, Lin Xiu e os outros tinham acabado de lutar com a besta gigante da Rocha Negra, então sua força atual obviamente não era tão boa quanto antes. Lin Xiu deveria ter usado um pouco de sua força. Afinal, Lin Xiu estava basicamente lutando sozinho contra a besta gigante da Rocha Negra agora há pouco. Lin Xiu provavelmente não tinha mais forças, certo? Com esse pensamento, o coração de Guogu Ling afundou ainda mais. O que eles iriam fazer? Lin Xiu olhou para o homem com uma cicatriz que segurava o sabre e disse baixinho. Ok, vou dar para você. Haha, você é sensato. Caso contrário, todos vocês vão morrer aqui. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, o homem com uma cicatriz imediatamente pensou que Lin Xiu havia cedido e riu. Agora mesmo todos viram Lin Xiu lutando contra aquela fera gigante de Rocha Negra e ficaram um pouco surpresos com sua força. Porque nem eles ousavam ter certeza de que poderiam matar a fera sozinhos. Mas Lin Xiu poderia.
Se eles realmente lutassem, ainda sofreriam bastante. Guogu Ling deu um suspiro de alívio. Embora ele estivesse um pouco relutante, foi realmente uma atitude sábia. Se eles lutassem, Lin Xiu, que já havia esgotado a maior parte de suas forças, estaria em uma situação perigosa. Se vocês puderem sair vivos. Mas neste momento, Lin Xiu falou de repente. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, as expressões dessas pessoas mudaram repentinamente, especialmente do homem com a cicatriz. Ele sentiu a força repentina da arma que colidiu com Lin Xiu e as pupilas de seus olhos se contraíram repentinamente. Então ele gritou, cortejando a morte. Droga, droga, droga. Lin Xiu segurou a lança borda negra e começou a lutar descontroladamente. As duas armas colidiram e emitiram muitas faíscas. Os sons ecoaram pela área circundante. Matar. Guogu Ling viu que Lin Xiu havia feito um movimento e reagiu rapidamente, enquanto corria para frente com o longo sabre na mão. Eu estive esperando. Qiu Li zombou e saiu correndo. Aqueles que podiam entrar na academia da região sagrada eram os favorecidos de Deus, eram indivíduos talentosos. Como poderiam tolerar tal ridículo? Cortejando a morte. O homem com cristal estranhos da besta gigante rocha negra viu Guogu Ling e os outros correndo e sua expressão mudou. Então, ele colocou cristal estranhos em sua mochila. Neste momento, os guerreiros ao seu redor também atacaram diretamente Qiu Li e os outros com suas armas. Vá para o inferno. O homem com cicatriz começou a lutar freneticamente neste momento e usou sua habilidade diretamente. Ele parecia querer matar Lin Xiu com um golpe. Estrondo. Mas neste momento um brilho azul explodiu repentinamente do corpo de Lin Xiu e foi como uma barreira. Seu sabre que tinha imenso poder pareceu enfraquecido instantaneamente por causa do súbito aparecimento desta barreira. Muito bom, parece que o efeito de um guerreiro rank 5 foi acionado. Lin Xiu ficou surpreso ao sentir isso. O efeito do título de guerreiro de nível 5 foi que havia 30% de chance de bloquear 50% do dano. Neste momento o homem com uma cicatriz ficou chocado ao ver que sua poderosa habilidade foi bloqueada por esta estranha barreira. O que exatamente está acontecendo? Poderia ser esfera. Impossível. Esse cara deveria ser um guerreiro rank 5. Enquanto ele ainda estava em choque, Lin Xiu empurrou diretamente sua lança borda negra. Svi, svi, svi. O som de sua lança cortando o ar ressoou e raios brancos de luz apareceram na área. Nesse momento, vendo essa cena, o homem com cicatriz tinha uma pitada de choque nos olhos. A lança balançou muito rapidamente e uma luz fria irrompeu da ponta da lança, fazendo a área ao redor parecer uma galáxia de estrelas. Extraordinariamente deslumbrante. Droga, droga, droga. O homem com cicatriz também respondeu rapidamente. Neste momento, seu sabre bloqueou o ataque de Lin Xiu, mas o impacto gerado pela ponta da lança de Lin Xiu foi muito forte. A ponta da lança perfurou a lâmina de seu sabre e a força poderosa foi transmitida para sua mão. Sua mão estava um pouco dormente neste momento. Horrível, foi realmente horrível. Ele é realmente apenas um guerreiro de nível 5. E ele acabou de lutar contra aquela besta gigante da Rocha Negra. Ah, rapaz, não seja tão selvagem. Scar ficou um pouco irritado com os ataques agressivos de Lin Xiu neste momento e de repente gritou bem alto. Depois de resistir novamente ao ataque de Lin Xiu, ele estava prestes a segurar o sabre e lançar uma habilidade para contra-atacar. Dragão Celestial destrói a cidade. Lin Xiu gritou friamente sem lhe dar a menor chance de resistir. Sua lança era como um dragão e no momento em que foi apunhalada, uma grande quantidade de fumaça negra saiu do corpo da lança. Logo, esses corpos de energia negra formaram um dragão negro que pairou ao redor do corpo da lança e perfurou diretamente com a lança borda negra de Lin Xiu. O que é isso? A boca de Scar se alargou e ele olhou para a cena sem acreditar. Ele ainda tinha um pouco de força e estava pronto para matar Lin Xiu. Mas neste momento sua habilidade foi liberada e o sabre em sua mão que estava prestes a atacar Lin Xiu não pôde ser retraído. Estrondo. No segundo em que a lança e seu sabre colidiram, o dragão negro na ponta da lança de Lin Xiu abriu bem a boca, engoliu seu corpo e pressionou-o firmemente no chão. Uma enorme explosão irrompeu no chão. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro rank 6. Você ganhou 80 milhões de experiência. À medida que a poeira espessa causada pela explosão se dissipou, o corpo do homem ficou coberto de sangue devido à poderosa força do dragão celestial destruiu a cidade. Seus olhos estavam bem abertos, como se ele ainda estivesse incrédulo quando morreu. Cicatriz. O resto dos homens ouviu o barulho e instintivamente olhou para Lin Xiu. Então, eles viram o corpo de Scar desabar no chão. Havia um enorme buraco no chão ao seu redor. E esse homem com cicatriz estava claramente morto. Dentro de um curto período de tempo, ele foi morto por Lin Xiu. Capítulo 279. Em qual faculdade você se formou? Você? As expressões dos outros homens mudaram drasticamente quando viram esta cena. Deixe os cristais estranhos para trás e se perca. Lin Xiu virou-se e segurou a lança borda negra com a ponta pingando sangue, depois apontou diretamente para eles. Aqueles homens que estavam lutando com Guogu Ling e os outros ouviram as palavras frias de Lin Xiu e seus corpos não puderam deixar de tremer. A força que Lin Xiu exibiu agora era realmente muito poderosa. Scar foi considerado acima da média entre eles, mas eles não esperavam que ele fosse morto por Lin Xiu tão facilmente. Tal cena realmente causou um grande impacto psicológico neles. O homem que arrebatou o cristal estranhos de repente explodiu em força quando enviou Qiu Li voando e seus olhos estavam fixos em Lin Xiu. Ele não se atreveu a fazer nada por um tempo. Ele pesou os prós e os contras, então cerrou os dentes e jogou o cristal estranho da besta gigante da Rocha Negra em direção a Lin Xiu. Bang! Lin Xiu estendeu a mão esquerda e pegou o cristal estranhos firmemente em sua mão. Vamos!
Depois que terminou, ele cerrou os dentes e disse em voz alta. A força que Lin Xiu exibiu agora foi realmente assustadora. Essa habilidade poderosa matou Scar tão facilmente, e isso não era o que eles esperavam. Assim que ele falou, os homens que lutavam com Guogu Ling e os outros bloquearam seus ataques e rapidamente se reuniram ao lado do homem. Eles observaram Lin Xiu e os outros com cautela com armas nas mãos enquanto recuavam. Eles não tinham mais intenção de lutar. O que Lin Xiu fez agora foi horrível demais. Qiu Li queria perseguir aquelas pessoas que queriam recuar, mas Shen Jin o impediu. Logo, essas pessoas desapareceram na escuridão. Estrondo. Vendo aquelas pessoas partirem, Lin Xiu sentiu que seu corpo de repente perdeu toda a sua força neste momento enquanto empurrava a lança borda negra em sua mão no chão. Apenas usar a habilidade Dragão Celestial destrui a cidade, consumiu muita força de Lin Xiu. Neste momento, Lin Xiu sentiu que não havia mais força em seu corpo. Lin Xiu estava um pouco sem fôlego. Ele estava apenas assustando-os agora. Se a luta continuasse, seria realmente problemático. Você está bem? Guogu Ling se aproximou e perguntou a Lin Xiu. Estou bem. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. A técnica de cultivo foi ativada automaticamente neste momento e a força da fonte que acabará de ser consumida estava sendo reabastecida enquanto Lin Xiu absorvia continuamente a energia do ar. Lin Xiu podia sentir claramente que à medida que seu nível continuava a melhorar, a ativação da técnica de cultivo tornou-se cada vez mais natural. Mesmo nesta situação, a técnica de cultivo poderia ser facilmente utilizada. Esta floresta negra era realmente estranha. Lin Xiu pôde sentir que a velocidade de absorção da energia do ar aumentou. Qiu Li viu esta cena e de repente percebeu que Lin Xiu estava apenas fingindo agora. Neste momento, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Se a luta continuasse agora com Lin Xiu neste estado, eles provavelmente sofreriam muito. Vamos! Lin Xiu respirou fundo. Depois que ele sentiu que sua força estava um pouco restaurada, ele disse a Guogu Ling e ao resto. Sai agora! Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Guogu Ling ficou surpreso e perguntou inconscientemente. Se essas pessoas voltarem mais tarde, pode ser um pouco problemático. Lin Xiu assentiu. Ele usou uma força poderosa para matar aquela pessoa instantaneamente agora mesmo, então eles ficaram chocados e assustados. Quando eles recuperassem o juízo e percebessem que já era uma flecha em seu voo, eles provavelmente voltariam correndo para causar problemas. Qian Lin e os outros pensaram sobre isso e concordaram enquanto balançavam a cabeça. Tudo bem, vamos. Guogu Ling acenou com a cabeça e disse em voz alta, depois pegou o equipamento de iluminação que não havia sido danificado. Afinal, já era meia-noite e esta era a Floresta Negra. Estava completamente escuro à frente e eles não conseguiam ver nada. Pode-se dizer que Lin Xiu praticamente matou a besta evoluída de rank 6 agora há pouco. Então este cristal estranho pertencia naturalmente a Lin Xiu. Guogu Ling e os outros foram muito sensatos e não abordaram esse assunto. Lin Xiu, em qual escola você se formou antes? Qiu Li caminhou ao lado de Lin Xiu e perguntou de repente. Ele não pensava muito em Lin Xiu, um guerreiro de nível 5 no início, mas depois desses 2 dias, a força de Lin Xiu realmente o chocou. Ele era apenas um guerreiro de rank 5, mas a força que ele exibia já era mais forte do que a de um guerreiro de rank 6 como eles. Se não fosse pelo fato de Lin Xiu não saber usar esfera, eles teriam pensado que Lin Xiu estava escondendo intencionalmente o fato de que ele era um guerreiro de nível 6. Diplomado? Eu não me formei. Lin Xiu ficou surpreso e deu um sorriso casual. Na verdade, ele foi expulso da academia. Com esse pensamento, uma frieza apareceu nos olhos de Lin Xiu. Você não se formou? Qiu Li ficou surpreso ao ouvir as palavras de Lin Xiu. Lin Xiu não falou muito, mas sorriu e disse, eu era da academia Xing Yao anteriormente. Eu nunca ouvi falar da academia Xing Yao antes. Qiu Li pensou cuidadosamente sobre as escolas famosas, mas esta academia não tocou nada. É apenas uma pequena academia. Lin Xiu disse levemente. Ele estava dizendo a verdade, mas Qiu Li realmente não acreditou. Ele achava que Lin Xiu havia demonstrado tanta força em tão tenra idade que devia ter sido treinado por alguma academia de prestígio. Como poderia uma academia comum ter uma pessoa tão forte? Guogu Ling e os demais seguraram o equipamento de iluminação nas mãos para iluminar o ambiente ao redor, tornando tudo ao seu redor mais claro. Lin Xiu olhou para frente e ficou surpreso ao descobrir que o ambiente havia começado a mudar novamente. As árvores escuras aqui, ao contrário das anteriores, parecem ter secado. Lin Xiu atingiu com força uma árvore negra e soou como uma colisão de metal. Essas árvores escuras pareciam ter secado, mas se transformaram em um metal estranho. Isso surpreendeu Lin Xiu. Esta floresta escura estava realmente cheia de mistério, e havia muitas coisas que não podiam ser vistas do lado de fora. Parece que essas coisas podem realmente ter caído de uma dimensão diferente e não pertencerem a este mundo. Capítulo 280. Descanse. Espere. Ao mesmo tempo, do outro lado. Não muito depois que os guerreiros partiram, o homem que liderava de repente pensou em algo e parou. Ele agora percebeu que o que aconteceu agora parecia um pouco estranho. Não deveria ser assim. Se Lin Xiu fosse tão forte, por que ele simplesmente os deixaria ir? Isto era absolutamente impossível. Pensando nisso agora, ele percebeu de repente. Era muito provável que Lin Xiu tivesse usado toda a sua força para matar Scar e já fosse uma flecha no final do voo. Ele deliberadamente parecia forte para assustá-los. Com esse pensamento, seu corpo tremeu de raiva. Vamos!
Seguindo o rugido do homem, os outros guerreiros também recuperaram o juízo e perceberam que algo estava errado agora. Neste momento, essas pessoas voltaram diretamente para o mesmo lugar agora há pouco. O enorme cadáver da besta rocha negra ainda estava no mesmo local e exalava um cheiro desagradável. Depois que essa coisa morreu, seu corpo pareceu decair rapidamente. Eles parecem ter desaparecido. Os homens olharam em volta e não viram Lin Xiu e os outros. Persiga. Depois que aquele cara matou Scar, ele deve ter esgotado toda a sua energia. Se o encontrarmos agora, definitivamente poderemos matá-lo. O homem que liderava disse com uma expressão sombria neste momento. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de ser enganado por Lin Xiu e provavelmente já tinham ido longe. Pode não ser tão fácil encontrá-los. Mas não importa o que acontecesse, ele não aguentaria isso sem fazer nada. Ele deve matar Lin Xiu e o resto. Claro, Lin Xiu e os outros não sabiam o que estava acontecendo aqui. Neste momento, eles ainda estavam andando. Lin Xiu olhou e de repente percebeu que havia um pequeno rio na frente. A água corrente estava tamborilando. Vamos descansar aqui esta noite. Guogu Ling deu um passo à frente, olhou em volta e descobriu que não havia feras evoluídas nem nada ameaçador. No rio em frente havia também algumas pedras pretas onde podiam sentar e descansar. Lin Xiu sentou-se ao lado de uma árvore negra murcha e tirou uma garrafa de líquido nutritivo de sua mochila. O resto também fez o mesmo. Como a comida comum era mais difícil de transportar, beber esse líquido nutritivo lhes dava muita nutrição e energia. A desvantagem era que o sabor não era muito agradável. Todos sentaram na rocha e começaram a descansar. Eles não estavam apenas fisicamente cansados, mas também mentalmente esgotados. Afinal, essa floresta negra era muito deprimente. Depois de beber o terrível líquido nutritivo, Lin Xiu começou a sentar-se de pernas cruzadas e praticou a técnica de cultivo. O ar na floresta negra estava cheio de energia forte por algum motivo. Sob esta condição, Lin Xiu também foi capaz de absorver energia rapidamente. Enquanto absorvia a energia do ar e fortalecia seu corpo, Lin Xiu relembrou o que aconteceu hoje. Já se passou um dia desde que eles entraram na Floresta Negra, mas ainda não encontraram muitos guerreiros, o que foi muito estranho. Será que eles ainda estavam na fronteira da Floresta Negra? Havia mais guerreiros no meio da Floresta Negra? E Lin Xiu pensou em Lu Yue neste momento. Havia tantos guerreiros que estavam no rank 6 e acima. Se ela já tivesse entrado, estaria em perigo? Enquanto Lin Xiu estava imerso em pensamentos, de repente ele sentiu algo e abriu os olhos. Então encontrou Guogu Ling parado na frente dele. Qual é o problema? Vendo o rosto de Guogu Ling, Lin Xiu perguntou. Sua capacidade de reação é muito forte. Guogu Ling ficou em choque quando Lin Xiu abriu os olhos de repente, mas sorriu depois disso. Não muito forte, mas extremamente forte e foi um pouco assustador. Devemos ser capazes de chegar ao local onde há mais aranhas de dente preto amanhã à noite. Guogu Ling disse a Lin Xiu. Amanhã à tarde? Esta floresta negra é tão grande? Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Era difícil imaginar quão grande era esta floresta negra. Em a jornada de amanhã é provavelmente mais difícil. Guogu Ling acenou com a cabeça e disse. Você já esteve lá antes? Guogu Ling parecia estar familiarizado com a topografia desta floresta negra e Lin Xiu não pôde deixar de perguntar. Guogu Ling olhou para Lin Xiu, não escondeu nada e acenou com a cabeça diretamente. Quando eu estava no primeiro ano, vim para cá com meus alunos do segundo ano. Guogu Ling disse e sua expressão pareceu ficar sombria. Ela olhou para o céu e continuou. Mas no final, fui a única que conseguiu sair. Ela era a única? Lin Xiu também pareceu surpreso ao ouvir suas palavras. Algo aconteceu daquela vez, mas desta vez todos nós deveríamos poder sair com segurança. Guogu Ling parecia relutante em falar sobre o que aconteceu anteriormente e sorriu. Lin Xiu assentiu. Embora ele estivesse um pouco curioso sobre o que aconteceu com Guogu Ling lá, Guogu Ling obviamente não estava disposto a falar sobre isso, então Lin Xiu não continuou a investigar. Só quero avisar que partiremos às 6 da manhã. Você deveria descansar bem. Guogu Ling riu levemente, depois sentou-se na rocha ao lado de Lin Xiu e começou a praticar a técnica de cultivo, absorvendo a energia do ar. Lin Xiu respirou fundo e também entrou no estado de técnica de cultivo. O tempo voou rapidamente. Por causa do equipamento de iluminação brilhante, parecia que nenhuma fera evoluída se aproximava da área deles. Isso porque as feras evoluídas aqui tinham medo do fogo ou da luz. Quando Lin Xiu abriu os olhos novamente, percebeu que o céu já estava ficando mais claro. Não apenas Lin Xiu, os outros pareciam ter aberto os olhos também. Enquanto bebia o líquido nutritivo na noite passada, Lin Xiu não sentia fome neste momento. Este líquido nutritivo especial poderia fornecer energia e não era necessário comer até amanhã. Quando estivermos prontos, devemos partir. Devemos conseguir chegar lá à noite. Guogu Ling se espreguiçou e disse. Qiu Li e os outros assentiram neste momento. Com Guogu Ling liderando na frente, eles começaram sua jornada novamente. À medida que se aprofundavam na Floresta Negra, havia um cheiro estranho no ar. Lin Xiu fungou e sua expressão mudou repentinamente. Capítulo 281, Rio de Sangue. Sangue, havia um forte cheiro de sangue aqui. Lin Xiu franziu a testa ao sentir o cheiro. O cheiro de sangue era muito forte, deixando Lin Xiu muito desconfortável. Cheira a sangue. Qiu Li e os outros também sentiram o cheiro neste momento enquanto franziam a testa e diziam em voz alta. Neste momento todos ficaram muito cautelosos. Suas expressões mudaram quando eles olharam ao redor e avançaram lentamente.
Não muito tempo depois, eles viram um rio no meio da estrada e o rio estava vermelho sangue. Guogu Ling e os outros engasgaram ao ver esta cena. Não é de admirar que o cheiro de sangue agora seja tão forte. O rio aqui se transformou em um rio de sangue. Lin Xiu franziu a testa ligeiramente e se aproximou. A cabeça de Roli saiu da mochila de Lin Xiu neste momento como se ele sentisse alguma coisa. Lin Xiu caminhou até a margem do rio de sangue, agachou-se e olhou para ele. O rio estava vermelho sangue e sob observação tão atenta, um cheiro mais forte de sangue atacou suas narinas. Sangue deveria ser sangue real fluindo para o rio. Seus olhos seguiram a nascente do rio e ele olhou para a esquerda. Mas havia muitas árvores cobrindo-o e não havia como ver onde ficava a nascente do rio. Mas o que era certo é que algo deve ter acontecido na frente que fez com que tanto sangue fluísse para este rio, tornando-o como um rio de sangue. Você viu alguma coisa? Guogu Ling também se aproximou e se agachou ao lado de Lin Xiu, olhando para o rio de sangue. Não consigo ver nada. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Exceto que o rio estava manchado de vermelho com sangue, não havia nada de errado com isso. Não pode ser que existam feras e guerreiros evoluídos lutando lá ou guerreiros sendo mortos, pode? Qiu Li olhou neste momento e murmurou para si mesmo. Não tenho certeza, mas vamos ter mais cuidado. Guogu Ling observou atentamente por um momento e não encontrou nada, então se levantou e disse. Lin Xiu também se levantou ao mesmo tempo e olhou em volta. Ao lado, havia uma enorme árvore que caiu no meio do rio. Alguém provavelmente fez isso para passar para o outro lado. Vamos! Lin Xiu disse a Guogu Ling e aos outros enquanto saltava e ficava em pé na árvore que parecia funcionar como uma ponte. Ele deu alguns passos rápidos e pulou novamente para a margem oposta. Vamos também. Guogu Ling olhou e disse para Qiu Li e os outros atrás. Este foi apenas um pequeno incidente. Depois de cruzar o rio, todos continuaram caminhando. Cadáver de guerreiro. Não muito depois de continuarem andando, Lin Xiu começou a descobrir que havia muitos cadáveres de guerreiros aparecendo aqui. No início esses cadáveres eram cadáveres que estavam em decomposição há muito tempo, mas depois de ir mais fundo, alguns cadáveres que pareciam ter apenas alguns dias começaram a aparecer. Havia muitos cadáveres e armas no chão, havia cristais estranhos espalhados por todo lugar também. O que diabos está acontecendo? Qianlin viu essa cena e cobriu a boca, seus olhos se arregalaram ao olhar para a cena em estado de choque. As pupilas dos olhos de Guogu Ling se contraíram. A cena aqui foi realmente trágica. Os corpos dos guerreiros estavam por toda parte e pareciam ter sido cortados ao meio por algum tipo de lâmina afiada. Todos eles estavam espalhados pelo chão. Foi muito nojento. Qianlin raramente viu uma cena tão sangrenta. Nesse momento, ela sentiu náuseas e não pôde evitar vomitar. Não foram só eles, Lin Xiu também se sentiu mal ao ver essa cena. O que aconteceu aqui? Como poderia haver uma cena tão sangrenta? E Lin Xiu tinha a sensação de que havia coisas mais perigosas esperando por eles. Há muitos cristais estranhos aqui. Qiu Li viu os cristais estranhos espalhados pelo chão neste momento e não pôde deixar de exclamar de surpresa. Parecia que houve uma confusão ou algo assim que fez com que os cristais ímpares se espalhassem pelo chão. E esses cristais ímpares pareciam ser de nível 5 ou 6. Havia tantos deles. Se eles os trouxessem de volta para vender, eles definitivamente teriam lucro. Não toque nisso. Justamente quando Qiu Li estendeu a mão para pegar um cristal estranhos, as pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram e ele gritou. Qual é o problema? Sendo gritado de repente, Qiu Li ficou assustado e se virou para Lin Xiu. O resto das pessoas também olhou para Lin Xiu neste momento e pareceu um pouco surpreso que Lin Xiu gritou de repente. Lin Xiu respirou fundo, depois olhou para os cristais estranhos e disse, você não viu as coisas nos cristais estranhos? O que há no cristal estranho? Quando ouviram as palavras de Lin Xiu, todos ficaram surpresos e rapidamente olharam para os cristais estranhos. Nesse momento, eles olharam com atenção e viram que havia de fato algum líquido transparente nesses cristais estranhos. Essas coisas são venenosas. Lin Xiu disse enquanto segurava uma folha e jogou-a em cima de um estranho cristal. SSSSSS. Quando a folha entrou em contato com o cristal estranhos, uma explosão de fumaça branca apareceu na folha e derreteu em um instante. Qiu Li engasgou e sentiu um medo persistente. Isso foi assustador. Se ele realmente tocasse o cristal estranhos agora há pouco, sua mão provavelmente já teria desaparecido. Com esse pensamento, Qiu Li começou a suar frio. Este lugar é estranho. Wang Qianshui, que estava em silêncio, disse surpreso neste momento. Qianlin vomitou por um tempo e parecia ter voltado ao normal neste momento. Afinal, ela era uma guerreira e sua qualidade psicológica ainda era muito melhor que a das pessoas comuns. Depois de se adaptar aos membros quebrados e aos órgãos internos espalhados pelo chão, Qianlin parecia melhor. Tenha cuidado. Acho que há uma fera forte e evoluída por aqui. Guogu Ling, que viu esta cena, olhou em volta neste momento e disse em voz alta para Qianlin e os outros. Isso era diferente da Floresta Negra em sua memória. Antes era muito perigoso, mas ela não esperava que quando voltasse esse lugar parecesse ter ficado ainda mais perigoso. Capítulo 282, Aranha Dente Preto. Lin Xiu caminhou com cautela, olhando ao redor. Os cadáveres estavam por toda parte e Lin Xiu também descobriu que alguns guerreiros haviam se matado cortando-os aos outros com armas. Parecia que houve uma grande batalha aqui anteriormente. Deveria ter sido uma batalha entre guerreiros, não foi uma fera evoluída que matou esses guerreiros aqui. Vamos! Depois que Lin Xiu olhou em volta por um momento, ele disse a Guogu Ling e aos outros atrás. Esta batalha provavelmente aconteceu há 3 dias e agora alguns cadáveres estavam começando a ter vermes, o que parecia muito nojento. Vamos embora. Guogu Ling assentiu. Nesse momento todos continuaram avançando e logo chegaram ao outro lado. Eles viram que ainda havia muitos cadáveres na frente.
Os cadáveres de alguns guerreiros estavam encharcados no rio não muito longe dali. Muitos cadáveres de feras evoluídas começaram a aparecer. Os cadáveres dessas feras evoluídas eram enormes. Suas cabeças foram cortadas e o sangue fluía para o rio. Foi por isso que Lin Xiu e os outros viram sangue fresco no rio a jusante. Esses guerreiros provavelmente estavam no rank 6 ou 7, como eles morreram. O que aconteceu aqui? Shen Jin olhou para os cadáveres dos guerreiros e murmurou. E agora eles também viram os cadáveres de feras evoluídas. Parecia que as feras evoluídas travaram uma batalha feroz com os guerreiros daqui. Ele se perguntou se havia cristais estranhos em seus cadáveres? Mas quando ele se lembrou do estranho líquido nos cristais estranhos agora há pouco, Shen Jin desistiu da ideia. A situação aqui era estranha demais para agir precipitadamente. Se eu não adivinhei errado, essas pessoas provavelmente estavam brigando pelo fogo de lótus de gelo. Lin Xiu disse em voz alta neste momento. Pelas informações que ele obteve antes, o aparecimento deste estranho fogo de lótus de gelo na Floresta Negra atraiu muitos guerreiros para entrar na Floresta Negra. Fogo de lótus de gelo? Será que realmente vale a pena lutar com tantas pessoas? Qiu Li disse inconscientemente quando ouviu as palavras de Lin Xiu. Houve incontáveis guerreiros de alto escalão e feras evoluídas que morreram, e não era exagero chamar isso de banho de sangue. Acabou sendo para o chamado fogo de lótus de gelo. Claro que vale a pena. Até mesmo um guerreiro rank 9 quer isso. O que você acha? Guogu Ling olhou para Qiu Li e disse. Então ela hesitou um pouco e continuou a dizer. Mas ainda temos que completar nossa missão primeiro. É impossível para nós lutarmos por esse fogo de lótus de gelo com eles. Shen Jin e os outros assentiram ao mesmo tempo quando ouviram as palavras de Guogu Ling. Esses guerreiros eram de uma posição mais elevada do que eles e havia tantas feras evoluídas aterrorizantes que morreram para conseguir essa coisa. Se fossem eles, provavelmente morreriam. Fogo de lótus de gelo. Lin Xiu estava um pouco interessado nessa coisa e sentiu que deveria ser um corpo energético ainda mais assustador do que o fogo do lótus vermelho. Lin Xiu se iluminou quando pensou no aumento de força provocado pelo fogo do lótus vermelho que ele havia absorvido antes. Se ele tiver uma chance, ele deve ver onde o fogo de lótus de gelo está agora. Vamos continuar andando. Guogu Ling disse, vendo a expressão nos olhos de Lin Xiu. Ela viu uma sugestão de perigo nos olhos de Lin Xiu. Ele parecia estar interessado no fogo de lótus de gelo? Hein? Os olhos de Lin Xiu também voltaram ao normal neste momento. Então ele acenou com a cabeça e disse em voz alta. O grupo de pessoas continuou caminhando. Depois de sair deste lado, eles de repente descobriram que os cadáveres haviam desaparecido e o cheiro pungente de sangue no ar havia desaparecido completamente. Agau! Lin Xiu respirou fundo. O ar ali agora estava muito desagradável. Lin Xiu sentiu-se revigorado quando chegou a esta área. Agora a estrada aqui se tornou cada vez mais acidentada, cercada por rochas imponentes e o que era ainda mais estranho eram as árvores que pareciam enormes guarda-chuvas. Era como se eles tivessem chegado nos tempos antigos, só de olhar para eles deixava Lin Xiu apreensivo. O tempo passou rápido e o céu, que não estava muito claro, ficou ainda mais sombrio nessa hora. Já estamos lá. Depois de chegar a este lado, Lin Xiu viu uma enorme rachadura no chão à sua frente e estava escuro como se não tivesse fundo. Se quisessem chegar ao outro lado, bastariam correr com todas as forças e isso não deveria ser problema. Está aqui. Guogu Ling se aproximou, olhou para a enorme fenda na frente e disse em voz alta. Aqui? Lin Xiu ficou surpreso. Ele olhou para baixo e tirou uma de suas lanternas da mochila. Não brilhe nisso. Quando Lin Xiu estava prestes a usar o farol alto para iluminar, os olhos de Guogu Ling mudaram e pararam Lin Xiu imediatamente. Qual é o problema? Lin Xiu ficou um pouco confuso. As aranhas dos dentes negros vivem no penhasco abaixo. Guogu Ling explicou. A luz brilhante é muito estimulante para eles. Uma vez que brilha sobre eles, eles correrão como mariposas correndo para o fogo. Enquanto ouviam a explicação de Guogu Ling, Qiu Li e os outros começaram a tirar coisas das mochilas. O que? Lin Xiu olhou para as coisas estranhas que tiraram da mochila e ficou curioso. Um lança-chamas, como você sabe, todas essas coisas na Floresta Negra têm medo de fogo. Guogu Ling disse. Foi também por isso que ela gostou da habilidade de Lin Xiu e pediu-lhe que viessem juntos para a Floresta Negra. Mas para surpresa de Guogu Ling, a habilidade de Lin Xiu era tão assustadora que ela também ficou chocada. Ela ficou feliz por ter encontrado Lin Xiu para completar esta tarefa juntos. Lança-chamas a Lin Xiu acenou com a cabeça neste momento. Parecia que eles estavam realmente prontos. Mas será que essas aranhas de dente preto são realmente tão fáceis de lidar? Neste momento, Guogu Ling e os outros estavam prontos com seus mini lança-chamas e o seguraram nas mãos. Você quer um? Guogu Ling olhou para Lin Xiu e perguntou. Não há necessidade. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Ele estava ficando cada vez mais forte e usar a força da fonte para criar o fogo do lótus vermelho era muito simples. Guogu Ling assentiu. Claro, ela sabia o quão forte Lin Xiu era e estava apenas perguntando casualmente. Começar. Guogu Ling olhou para Qiu Li e os outros que estavam ao lado dela e gritou. Capítulo 283, Ganhando Experiência. Assim que Guogu Ling gritou, Qiu Li e os outros seguraram o lança-chamas ao mesmo tempo e ficaram perto da fenda. Lin Xiu, por favor, acenda a tocha abaixo. Guogu Ling disse a Lin Xiu. Lin Xiu assentiu e quando Lin Xiu apertou o botão desta tocha em miniatura, uma luz ofuscante brilhou, enquanto Lin Xiu pegava a lanterna alta na mão e brilhava abaixo. Nos penhascos de ambos os lados da fenda sem fundo, Lin Xiu viu muitos objetos escuros neles. Neste momento, enquanto o farol alto deslumbrante de Lin Xiu brilhava, as coisas no penhasco começaram a se mover. Clique, clique, clique. Houve um som arrepiante que continuou tocando. Está começando.
Guogu Ling olhou para este lado e disse. As expressões do resto das pessoas ficaram sérias enquanto apertavam o lança-chamas com força. Aqueles ruídos estranhos estavam ficando cada vez mais fortes, o farol alto na mão de Lin Xiu brilhava e as coisas ali tremiam. Logo, algumas coisas pretas começaram a subir. Quando Lin Xiu viu isso, as pupilas de seus olhos se contraíram ligeiramente. Neste momento, Lin Xiu podia ver claramente que essas coisas estranhas rastejando nas falésias desta fenda sem fundo eram na verdade aranhas. A cabeça da aranha era muito grande, do tamanho do rosto de um adulto. O que era ainda mais assustador era que ele tinha um par de olhos que pareciam pequenas lâmpadas vermelhas e sua boca parecia uma pinça de ferro preto. Neste momento, quando a tocha de Lin Xiu brilhou sobre ele, emitiu uma luz fria. Queimar. Observando essas coisas subirem, Guogu Ling gritou rapidamente. Assim que ela falou, todos apertaram o botão ao mesmo tempo. Neste momento, uma série de chamas terríveis saiu da abertura do lança-chamas. Bum, bum. Aquelas aranhas dos dentes negros que tinham acabado de acordar e começaram a escalar devido à luz das tochas de Lin Xiu foram queimadas pelas chamas ejetadas dos lança-chamas. A temperatura das chamas era tão alta que Lin Xiu, que estava parado ao lado, sentiu o calor escaldante. Aquelas aranhas dos dentes negros foram queimadas em uma bola preta. Onde está a aranha do dente negro mutante que queremos capturar? Lin Xiu perguntou a Guogu Ling enquanto apontava a lanterna na fenda para atrair as aranhas do dente negro para se apressarem. Entre essas aranhas do dente negro, para cada 100 ou mais aranhas do dente negro, uma aranha do dente negro mutante pode aparecer, mas também pode não aparecer. Depende da sorte. Guogu Ling segurou o lança-chamas e pulverizou aquelas aranhas de dentes negros comuns enquanto respondia às dúvidas de Lin Xiu. Enquanto Guogu Ling e os outros pegavam lança-chamas e disparavam em direção ao chão à frente. Aquelas aranhas dos dentes negros que tinham acabado de subir foram diretamente queimadas pelas chamas. Há alguns ali também. Shen Jin olhou para o outro lado e viu aranhas de dente preto emergindo da esquerda e da direita. Essas aranhas dos dentes negros avançaram a uma velocidade alarmante e avançaram em direção a Lin Xiu e aos outros descontroladamente. Seus membros eram como tiras de aço preto e subiam e desciam rapidamente. Vendo isso, Lin Xiu agarrou diretamente a lança borda negra com força e acenou-a no ar. De repente, 2 pássaros vermelhos e flamejantes explodiram da lança de Lin Xiu e avançaram diretamente em direção às aranhas dos dentes negros. Bang! Enquanto os 2 pássaros flamejantes avançavam, um grande número de aranhas dos dentes negros colidiram com aquelas chamas e um barulho alto ressoou. Então, as aranhas dos dentes negros que tinham medo de chamas queimaram-se e explodiram instantaneamente. Incrível! Qian Lin olhou para esta cena, com a boca ligeiramente aberta. As chamas de Lin Xiu eram ainda mais aterrorizantes do que as chamas ejetadas por seus lança-chamas. Guogu Ling também assentiu sutilmente. A razão pela qual ela queria que Lin Xiu se juntasse a eles era por causa disso. A aranha do dente negro tinha muito medo de chamas e Lin Xiu era um guerreiro que usava habilidades de fogo. Além disso, suas chamas eram poderosas, o que era muito adequado para essa tarefa. Jin. Parabéns, mestre, por matar a aranha do dente negro de nível 6 e ganhar 5 milhões de experiência. Parabéns, mestre, por matar a aranha do dente negro de nível 6? Neste momento, Lin Xiu ouvia essa voz constantemente em sua cabeça e isso pegou de surpresa. Lin Xiu nunca pensou que essas coisas acabassem sendo feras evoluídas de nível 6. Isso estava realmente além das expectativas de Lin Xiu. Como essas coisas tinham naturalmente medo do fogo, eram muito fáceis de lidar. Caso contrário, uma fera evoluída de nível 6 regular não seria tão facilmente tratada. Ele só poderia ganhar 5 milhões matando um, mas contanto que matasse mais alguns, poderia acumular experiência rapidamente. Contanto que ele matasse 20 deles, ele poderia obter 100 milhões de experiência. Com esse pensamento, os olhos de Lin Xiu se encheram de paixão enquanto ele segurava a lança borda negra com as 2 mãos e a brandia. Bum, bum. Enquanto Lin Xiu agitava a lança descontroladamente, um após o outro pássaros flamejantes romperam o céu e atacaram. Assim que os pássaros flamejantes atingiram os corpos das aranhas dos dentes negros, eles foram queimados instantaneamente e em poucos segundos foram aniquilados. Os avisos do sistema continuaram ecoando em sua mente enquanto ele matava as aranhas dos dentes negros. O quadro de experiência em sua mente aumentava sem parar neste momento. A sensação de ganhar experiência tão incrível. Porque Lin Xiu parece ter um espírito de luta tão forte, que o Li murmurou enquanto observava Lin Xiu agitando freneticamente sua lança borda negra, liberando chamas e atacando as aranhas dos dentes negros subindo por todos os lados. Mas havia simplesmente muitos deles. Com o passar do tempo, as chamas ejetadas pelos lança-chamas parecem ficar cada vez menores. Por que a mutante aranha do dente negro ainda não apareceu? Guogu Ling franziu a testa. Eles mataram cerca de 70 a 80 aranhas do dente negro já com os lança-chamas sozinhos e Lin Xiu provavelmente matou mais. As aranhas do dente negro mutantes eram capazes de resistir ao fogo, mas era óbvio que nenhuma aranha do dente negro mutante apareceu. Estrondo. Quando outro pássaro flamejante disparou, várias outras aranhas dos dentes negros que atacaram morreram. Mas o que deixou Lin Xiu intrigado neste momento foi que parecia haver uma aranha do dente negro com um corpo maior e uma pele azul clara correndo em sua direção a uma velocidade extremamente rápida. Que diabos foi isso? Capítulo 284. Aranha de dente preto mutante. Lin Xiu olhou para a coisa estranha e revelou uma expressão de surpresa.
O que diabos é isso? Espere, poderia ser a chamada aranha do dente negro mutante? Com esse pensamento, os olhos de Lin Xiu mudaram repentinamente e ele acenou com a lança na mão direita. Um pássaro flamejante explodiu instantaneamente da ponta da lança e correu direto para a aranha do dente negro de pele azul clara. Bang! O pássaro flamejante atingiu a estranha aranha do dente negro e sua chama varreu-a instantaneamente. Mas aquela aranha do dente negro era muito estranha. Ele não se importou nem um pouco com as chamas e correu em direção a Lin Xiu a uma velocidade extremamente rápida. Droga! Lin Xiu viu esta cena e amaldiçoou em seu coração. Ele estava ganhando experiência agora mesmo quando uma estranha aranha do dente negro que não tem medo de fogo apareceu de repente. Gogo Ling! Olha, isso sofreu mutação? Lin Xiu não hesitou em gritar diretamente para Gogo Ling atrás. Gogo Ling ainda segurava um lança-chamas e matava as aranhas dos dentes negros que continuavam subindo pela fenda sem fundo. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, ele instintivamente se virou e olhou para trás. Aranha dente preto mutante. Seu corpo era maior e muito rápido, estava prestes a se aproximar deles em breve. É realmente mutante. Lin Xiu viu que a aparência dessa maldita coisa era diferente da aranha do dente negro normal e era capaz de resistir ao fogo. Então ele pensou que poderia ser a chamada aranha do dente negro mutante. Ao ouvir a confirmação de Gogo Ling, quando Lin Xiu estava prestes a se mover, a aranha do dente negro de repente abriu a boca como um par de enormes pinças de ferro preto e alguns fios passaram pelo corpo de Lin Xiu. SSSSSS. Acompanhado por um som que deu arrepios, essa grande quantidade de fio estava prestes a cobrir toda a pessoa de Lin Xiu. Correr. As pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram. No momento seguinte, com um aceno violento de sua mão direita, sua poderosa fonte de força se transformou no fogo do lótus vermelho e voou diretamente. A grande quantidade de coisas parecidas com seda que cuspiu foram todas queimadas neste momento. Clique, clique, clique. Vendo que Lin Xiu havia queimado todos os fios, esta mutante aranha do dente negro parecia enfurecida. As enormes pinças pretas em sua boca mordiam constantemente e avançavam diretamente para Lin Xiu. Caramba! Lin Xiu praguejou e deu um pulo neste momento. Estrondo. Enquanto Lin Xiu se esquivava, as enormes pinças da mutante aranha do dente negro arrancaram diretamente os galhos de uma árvore gigante atrás. Estrondo. Quando a árvore negra caiu, o solo ao redor vibrou, fazendo um barulho alto. Droga! Lin Xiu, que estava no ar, atacou a mutante aranha de dente preto com a lança borda negra na mão. Mas a pele dessa aranha mutante com dente preto era como uma concha protetora natural. A ponta da lança perfurou suas costas e emitiu um som nítido. Gogo Ling! Como vamos pegá-lo? Kill Li olhou e engoliu a saliva. Essa coisa era grande demais, até matá-la era difícil, sem falar em capturá-la viva. Não deveria ser tão grande O tamanho dessa coisa estava além das expectativas de Gogo Ling. Com um corpo tão grande, seria definitivamente um desafio trazer de volta à vida esta mutante aranha do dente negro. Mate o primeiro. Gogo Ling pensou por um momento e disse. Afinal, não era realista trazer essa coisa de volta viva e a mutante aranha do dente negro não era particularmente rara, então provavelmente haveria mais tarde. Tei só precisava encontrar um menor e seria capaz de trazê-lo de volta vivo. Não, essas coisas continuam subindo. Qianlin pegou o lança-chamas e pulverizou as aranhas dos dentes negros que subiam constantemente. Mas era óbvio que o número dessas aranhas dos dentes negros não mostrava sinais de diminuir. Pelo contrário, por causa da queima desta chama, parece que essas aranhas dos dentes negros ficaram cada vez mais loucas. Além disso, as chamas estavam lentamente diminuindo. Se isto continuar, a situação tornar-se-á cada vez mais perigosa. Eu vou lidar com essas aranhas dos dentes negros. Vocês pensam em como trazê-lo de volta vivo. Lin Xiu inicialmente queria continuar atacando esta mutante aranha do dente negro, mas viu que as chamas do lança-chamas estavam diminuindo. Ficou claro que o lança-chamas em suas mãos não teria chamas para liberar em breve. Seria muito desfavorável para eles lutarem em combate corpo a corpo. Afinal de contas, essas aranhas do dente negro eram todas feras evoluídas de nível 6. Eles simplesmente encontraram sua fraqueza, por isso puderam matá-los tão rapidamente. Bem, vamos. Gogo Ling também entendeu esse ponto. A chama do lança-chamas foi acionada e a chama ejetada atingiu o valor máximo. Qiu Li e os outros responderam rapidamente para liberar toda a energia armazenada no lança-chamas de uma só vez. Todo o terreno pareceu se transformar em um mar de chamas em um instante. Depois de fazer tudo isso, eles jogaram o lança-chamas em suas mãos no chão, e então pegaram a arma diretamente nas costas e atacaram a aranha mutante de dente preto atrás. Lin Xiu ficou onde estavam agora, olhando sob a fenda sem fundo. Aquelas aranhas dos dentes negros ainda subiam continuamente. Lin Xiu olhou para esta cena não apenas sem o menor medo, mas também com um toque de fogo nos olhos. Estes eram todos pontos de experiência. O mutante aranhas de dente preto pareceu ficar ainda mais irritado quando viu Gogo Ling e outros correndo. Seus olhos pareciam lâmpadas vermelhas. Bum bum. À medida que seus membros continuavam a andar rapidamente, o chão emitia um som vibrante repetidas vezes. Matar. Os olhos de Gogo Ling mudaram e ele assumiu a liderança no ataque ao passado com a longa espada na mão. Afinal, não é a primeira vez que eles saem em missão, então trabalharam muito bem juntos. Lin Xiu observou as chamas emitidas pelo lança-chamas desaparecerem completamente, depois avançou descontroladamente. Amor da Fênix. Lin Xiu sorriu e acenou com a lança borda negra em sua mão direita enquanto um grande número de pássaros flamejantes saíam correndo. Devido ao fogo do lótus vermelho, os pássaros flamejantes eram muito mais fortes que as chamas emitidas pelos lança-chamas. Assim que essas aranhas dos dentes negros entraram em contato com os pássaros flamejantes, elas explodiram instantaneamente. Jin. Parabéns, mestre, por matar a aranha do dente negro de nível 6 e ganhar 50 milhões de experiência. Capítulo 285, Alvo, nível 30.
As instruções do sistema continuavam soando em sua cabeça. Isso fez Lin Xiu se sentir muito realizado. Ele já havia perdido a conta de quantas aranhas do Dente Negro ele matou. Ele só sabia que a barra de experiência no quadro de estatísticas em sua mente aumentava constantemente. Este era simplesmente um lugar sagrado para ganhar experiência. A fraqueza desta fera evoluída de rank 6 era o fogo, então quase não foi necessário nenhum esforço para matá-los. Lin Xiu não parou o movimento de sua mão neste momento e continuou usando a admiração da Fênix para matar as aranhas de dente preto que surgiram, enquanto Guogu Ling e os outros lutavam contra a mutante aranhas de dente preto. Esta aranha do dente negro mutante tem propriedades de resistência ao fogo, então usar chamas não ajudou. Eles só poderiam lutar em combate corpo a corpo neste momento. Deveria estar na frente. Nesse momento, do outro lado, um homem falou com uma cara sombria. Este homem era o homem que queria arrebatar o cristal estranho da fera gigante rocha negra que Lin Xiu matou. Pensando no que aconteceu naquela noite, ele rangeu os dentes de raiva. Na verdade, ele foi enganado por aquele garoto e Scar foi morto por ele. Droga! Chefe, eu vejo eles, aquele garoto e aquelas pessoas. Parece que estão lutando do outro lado. Ao mesmo tempo, um dos homens estava em uma grande árvore preta que parecia um guarda-chuva e parecia distante. De repente, ele viu Lin Xiu e os outros lutando à distância. Muito bem, desta vez vamos matar todos eles. O líder disse com uma cara sombria neste momento e um sorriso sinistro apareceu no canto da boca. Vamos. Droga, por que essa coisa é tão difícil de matar? Enquanto isso, Qiu Li, que estava lutando contra a mutante aranha do dente negro, sentiu-se extremamente pressionado. A pele azul pálida desta aranha do dente negro mutante era como uma carapaça. Quando sua arma atingiu seu corpo, houve sons de dang dang dang. Mas não importa o quanto ele tentasse, não havia como perfurar a aranha. Sua pele é muito dura. Qianlin também concordou neste momento. As poucas pessoas trabalharam muito bem juntas. Neste momento, eles foram espalhados em todas as direções e atacaram continuamente a mutante aranha do dente negro. Encontre uma chance e espere que ele abra a boca. Guogu Ling parecia calmo e disse enquanto atacava seu corpo com uma espada longa. Embora não houvesse maneira de penetrar diretamente em sua pele semelhante a uma carapaça, ele ainda pode deixar rachaduras profundas em sua pele. Contanto que atingissem essa rachadura continuamente, mais cedo ou mais tarde romperiam sua pele dura. Abrir a boca? Qiu Li ficou surpreso ao ouvir o que Guogu Ling disse e pareceu um pouco confuso. Mas assim que ele falou, as enormes pinças de ferro na boca da mutante aranha do dente negro continuaram a morder. Estava constantemente abrindo e fechando como uma enorme tesoura. Qiu Li não tomou cuidado e quase foi cortado em 2 pedaços pelas enormes pinças de ferro em sua boca. Tome cuidado. Wang Qianshui segurou as costas de Qiu Li e puxou-o de volta. Obrigado. O rosto de Qiu Li estava um pouco pálido. Isso foi simplesmente assustador. Ele quase foi cortado ao meio por esta aranha do dente negro. Lin Xiu não prestou atenção à batalha do lado deles e continuou a usar a admiração da Fênix para atacar as aranhas de dente preto que surgiram. A velocidade dessas aranhas dos dentes negros foi muito rápida, mas quando elas tocaram os pássaros flamejantes de Lin Xiu, foi como se uma chama tocasse um barril de gasolina e eles foram queimados instantaneamente. Sua experiência aumentava constantemente e era revigorante. Este foi definitivamente um bom lugar para subir de nível. Depois de algum tempo, Lin Xiu descobriu que sua experiência havia aumentado para mais de 2 bilhões. Lin Xiu engasgou quando percebeu. Mais de 2 bilhões de pontos de experiência. Ele não esperava poder ganhar experiência tão rapidamente. Agora Lin Xiu estava ainda mais motivado. Enquanto essas aranhas do dente negro continuarem a subir, ele poderá continuar a matá-las para ganhar experiência. Com isso, porém, Lin Xiu ficou um pouco animado. Pode não ser impossível chegar ao nível 30 aqui. Assobiu, assobiu, assobiu. Atrás de Lin Xiu, a boca da aranha mutante se abriu e estava prestes a cuspir alguns fios de seda. Boa chance. Guogu Ling viu isso e ficou surpreso. Então ela reagiu muito rapidamente e tirou algo redondo do bolso que parecia uma bola prateada. Assim que ela apertou um botão vermelho, a bola prateada de repente começou a piscar em luz vermelha. Guogu Ling jogou-o com força na boca desta aranha do dente negro mutante. A mutante aranha do dente negro que estava prestes a cuspir fios de seda para atacá-los engoliu a bola prateada. Sucesso! Os olhos de Shen Jin brilharam ao ver esta cena. Ele sabia o que era a bola prateada. Era o tipo mais recente de bomba e o poder explosivo era muito poderoso. Embora a pele desta aranha mutante fosse extremamente dura, uma vez que esta bola prateada explodisse por dentro, ela estaria morta. Assim que ele exclamou, houve um retumbante boom. Rugido. A aranha do dente negro abriu bem a boca e gritou. Pela boca aberta, podia-se ver claramente todas as chamas explodindo. Isso foi causado pela explosão desta bomba. Ótimo, parece que matamos a... Quando Qiu Li se levantou e disse em voz alta, ele viu uma luz fria piscando ao seu lado e seu braço foi cortado diretamente. O sangue jorrou em um instante. Era óbvio que uma pessoa que correu de repente cortou a mão esquerda de Qiu Li com um sabre. E isso ainda não acabou. Essa pessoa ainda segurava o sabre na mão e queria cortar Qiu Li em 2. Droga! Só então, uma longa espada bloqueou Qiu Li e colidiu com o sabre, emitindo um som nítido. É você! Segurando a longa espada para ajudar Qiu Li a bloquear o ataque, Wang Qianshui viu o rosto do homem. Foi o homem que roubou o cristal estranhos da fera rocha negra ontem à noite. HNG, não esperava que viéssemos aqui? O homem disse com um sorriso sinistro. Assim que ele falou, um grupo de homens correu. A expressão de Wang Qianshui mudou num instante. Ele não esperava que essas pessoas os alcançassem neste momento. Cortejando a morte. Capítulo 286. Perseguição para matar. Qian Wanshui testemunhou o braço de Qiu Li sendo decepado pelo homem e rugiu alto enquanto avançava com raiva. Ela cortou seu sabre para o homem. Talento insignificante.
O homem olhou para Qian Vanshui correndo em sua direção e bufou. Ele usou a espada coberta com o sangue de Qiu Li para atacar Qian Vanshui. Clang, clong, clonk. Os dois se moveram com extrema rapidez e o confronto desencadeou uma série de sons. Por outro lado, Guo Guling reagiu com extrema rapidez e pegou o braço de Qiu Li do chão e correu até ele. Qielin, pegue o kit de sutura de emergência da bolsa e todos os remédios dentro. O braço que acabará de ser cortado poderia ser recolocado e curado com a tecnologia atual sem problemas. E Qianlin era versado em medicina e era considerado membro de apoio da equipe. Entendi. Qianlin acenou com a cabeça ao ouvir o comando de Guo Guling e caminhou até Qiu Li. Ela colocou a bolsa no chão e pegou os suprimentos médicos. Rumble, rumble. Ao mesmo tempo, Lin Xiu percebeu que mais e mais aranhas de dente negro estavam aparecendo. Ele balançou borda negra incessantemente e convocou mais de 10 pássaros em chamas. Os pássaros em chamas convergiram para a área à sua frente e formaram um gigantesco tornado flamejante. O gigantesco tornado bloqueou a frente e a área rapidamente se transformou em um vermelho brilhante em uma fração de segundo. Todas as aranhas do dente negro foram puxadas para o tornado e queimadas até a morte. Lin Xiu continuou recebendo inúmeras notificações de experiência em sua cabeça. A barra de experiência continuou crescendo. Lin Xiu olhou para trás e viu alguns homens avançando. E Shen Jin e os outros estavam noivos com outro homem. Eles alcançaram de novo. As pupilas de Lin Xiu se contraíram ao ver isso. Ele já havia adivinhado que as pessoas que ele havia enganado finalmente perceberiam e iriam persegui-las. Mas ele não esperava que eles o alcançassem tão rapidamente. Lin Xiu avançou com borda negra na mão sem hesitação. Você está bem? Lin Xiu foi até Guo Guling e os outros. Qianlin estava usando algumas agulhas especiais e remendando o braço quebrado de Qiu Li. Qianlin foi extremamente meticulosa e profissional, como se já tivesse operado muitas vezes. Em alguns momentos, o braço quebrado foi recolocado. Após a inspeção, ninguém perceberia que seu braço havia sido cortado antes. O braço foi cortado de forma limpa, não sei se isso é bom ou ruim. Qianlin comentou e pegou alguns frascos de um estranho líquido azul e derramou-os no braço de Qiu Li. Qiu Li imediatamente sentiu uma dor imensa quando o líquido azul penetrou em suas feridas. Essa dor era muito mais intensa do que derramar álcool nas feridas. Lin Xiu olhou para trás e viu Qian Vanshui e Shen Jin lutando contra o homem que havia cortado o braço de Qiu Li. Foi uma batalha extremamente intensa. Mas mais e mais guerreiros corriam e se juntavam à luta. A situação se tornou caótica. Lin Xiu semicerrou os olhos e liberou uma densa intenção de matar. Ele exerceu força nas pernas e avançou. Embora Lin Xiu tenha desencadeado a admiração da Fênix várias vezes contra as aranhas de dentes negros, ela não consumiu mais muito de sua fonte de força. A razão para isso foi a profunda compreensão de Lin Xiu sobre o temor da Fênix e a fonte de força cada vez mais ilimitada em seu corpo. Vai e morra. O culpado que cortou o braço de Qiu Li viu seus ajudantes se juntando à batalha e imediatamente revelou um sorriso sinistro. Ele aproveitou a oportunidade quando Shen Jin estava evitando um ataque e avançou. A espada se moveu como um raio e produziu um som de vácuo ao cortar o ar. Eu estou morto. Shen Jin sentiu a densa intenção de matar por trás e inconscientemente se virou para ver o homem com a espada se movendo a uma velocidade inconcebível direto no pescoço. O denso que da espada ao redor da espada formou um tornado. Clang! Exatamente neste momento, quando a espada alcançava o pescoço de Shen Jin, um som claro e nítido saiu. O que é aquilo? O homem sentiu uma poderosa explosão de força passar por sua espada e chegar à sua mão e a expressão em seus olhos mudou. Shen Jin olhou para a ponta da espada à sua frente e respirou fundo. A espada estava prestes a cortar um pouco. Eles olharam e viram uma lança negra bloqueando a ponta da espada. Lin Xiu. Shen Jin olhou para trás e exclamou em voz alta ao ver a figura de Lin Xiu. É você. O homem evidentemente notou Lin Xiu e uma densa intenção de matar inundou seus olhos. Todos ficaram assustados quando Lin Xiu matou Scar. Ao pensar nisso, uma onda de humilhação entrou em seu coração. Ele tinha que matá-lo, ele tinha que fazer. Vai e morra. Seu rosto mudou quando ele cerrou as mandíbulas e estendeu a espada na direção de Lin Xiu. Lin Xiu imediatamente se moveu contra a espada quando sentiu a mudança de foco do homem e exerceu uma força para puxar as roupas de Shen Jin e jogou Shen Jin para trás. Clang, clong, clonk. Ao mesmo tempo, Lin Xiu usou borda negra com a mão direita para repelir o ataque do homem. A lança e a espada colidiram e produziram inúmeras faíscas. Você acha que sua vitória sobre Scar, pegando desprevenido com sua repentina explosão de força, pode me matar? Que piada! O homem bloqueou os ataques afiados de Lin Xiu na velocidade da luz e falou. Isso mesmo, ele é um guerreiro de nível 5. Não tenho nada a temer. Capítulo 287. Varroli. É assim mesmo? Lin Xiu bufou friamente, claramente não afetado por suas palavras. Ele segurou borda negra com força e continuou a atacar. A arte da lança do soberano era extremamente tirânico. Enquanto Lin Xiu continuava a atacar, explosões de vácuo foram liberadas no ar. O homem descobriu que tudo se tornava mais cansativo à medida que a luta com Lin Xiu se arrastava. No final, ele foi forçado a um canto. Sua expressão ficou feia neste momento. Caramba! Como ele é tão forte! Isso não faz sentido. Ele é claramente um guerreiro de nível 5. Para piorar, Guo Guling, Shen Jin e Wang Qianshui avançaram e lutaram contra seus subordinados. Qianlin ainda estava curando Qiu Li ao lado. Afinal, era um braço descolado e se não o curassem direito, poderiam surgir problemas futuros.
E não ser capaz de mover um braço corretamente era extremamente fatal para os guerreiros. Ele olhou para Qiu Li enquanto lutava com Lin Xiu e depois para Qianlin enquanto revelava um sorriso sinistro. Vocês poucos, vão e matem esses dois. Ele rugiu alto. Os dois guerreiros restantes ouviram o homem e reagiram imediatamente ao atacar Qianlin e Qiu Li. Eles se moveram extremamente rápido e contornaram Gogo Ling e os outros em direção a Qianlin e Qiu Li. Tome cuidado. As pupilas de Qiu Li se contraíram quando ele as viu e rugiu alto inconscientemente. Qianlin ouviu seu aviso e se virou para ver os dois guerreiros apontando suas espadas para ela. O tornado de fogo formado pela admiração da fênix de Lin Xiu iluminou todo o lugar. Vá Roli! A expressão de Lin Xiu mudou e expulsou Roli depois de tirá-lo da bolsa. O que é isso? O homem que lutava com Lin Xiu ficou surpreso ao ver Lin Xiu jogar um objeto azul claro. Uma bomba. Impossível, a distância é muito pequena e todos eles serão mortos, até mesmo seus companheiros. E se for uma bomba fraca, é inútil. No momento em que ele estava pensando sobre o objeto, a lança de Lin Xiu continuou a atacá-lo. Qianlin observou os dois inimigos atacarem ela enquanto ainda segurava o líquido medicinal e ajudava Qiu Li. Ela não chegou a tempo de pegar sua arma para bloqueá-los. No momento crucial da vida ou da morte, o homem que liderava de repente sentiu uma dor imensa nas costas. Ele caiu no chão e uivou de angústia. Ele largou a arma na mão e estendeu as mãos para as costas. O que está acontecendo? O homem que avançava ao lado dele com a intenção de matar Qianlin e Qiu Li ficou chocado com sua vida quando viu a cena bizarra. Ele parou no meio do caminho e perguntou perplexo. Dor? Dói tanto? Seu companheiro rugiu de angústia quando a carne em suas bochechas pareceu apertar com força, fazendo parecer extremamente sinistro. Ele agarrou a nuca por um longo tempo e jogou fora um objeto circular azul. Seu pescoço já estava ensanguentado e seus ossos e traqueia podiam ser vistos. Seu companheiro viu a cena horrível e todo seu corpo tremeu enquanto o medo invadia seus olhos. O que diabos está acontecendo? Aterrorizante é assustador. Se fosse eu, salvar. O guerreiro lutou e tentou dizer alguma coisa, mas seus olhos se arregalaram e ele tremeu uma última vez antes de dar seu último suspiro. Seus olhos ainda estavam arregalados, como se ele não estivesse resignado com a morte. Você? O homem ao lado dele abriu a boca e quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu terminar a frase. Ele olhou para o outro lado e viu o objeto redondo que parecia ter braços e pernas. Era azul claro e parecia uma almôndega. O que é aquilo? Qianlin e Qiu Li também ficaram atordoados. Eles testemunharam toda a cena de como a coisa se prendeu no pescoço do cara e depois de ser arrancado, o homem morreu na hora. O objeto era na verdade a almôndega azul. Eu vi Lin Xiu jogar aquela coisa. Qiu Li abriu a boca e deixou escapar. Ele ouviu Lin Xiu também e viu Lin Xiu jogar o objeto. Parecia que o objeto redondo azul era o que Lin Xiu havia jogado. Que diabo é isso? Morrer? O homem finalmente reagiu. Ele não atacou mais Qianlin e Qiu Li, mas em vez disso empunhou seu sabre e atacou a almôndega, redonda que representava uma enorme ameaça. Ele atacou enquanto Roli rolava. Ele se moveu extremamente rápido, como uma bola de boliche rolando em costa abaixo. Morrer? Os olhos do homem mudaram quando ele cortou o objeto. Mas seu golpe errou e cortou o ar. Roli realmente pulou enquanto descia e rolava o sabre. Rolou em seu braço com extrema velocidade. O corpo de Roli parecia possuir uma viscosidade única que o impedia de cair. Vá embora. Saia de cima de mim. O homem ficou chocado quando Roli pousou em seu corpo. Ele jogou o sabre no chão e começou a tirar a almôndega do braço. Mas Roli se moveu extremamente rápido e chegou em seu ombro. Quando ele estendeu a mão para pegá-lo, Roli pulou de cara. Capítulo 288. Roli assustador. Assim que Roli rastejou em sua bochecha, ele chorou alto. Qianlin e Qiu Li observaram a cena. Neste momento parecia haver sangue escorrendo pelas bochechas do homem. Isso arrancou seus olhos. Qianlin podia ver tudo claramente. Quando ela viu isso, seus olhos ficaram cheios de choque. Roli subiu no rosto do homem e explodiu seus olhos. Ele agora estava lutando freneticamente para arrancar Roli do rosto. Mas o corpo de Roli era como de uma botia. Era tão escorregadio que não havia como pegá-lo. No momento seguinte, Roli saltou para longe. Eu quero te matar. Eu quero te matar. O homem ainda estava lutando loucamente neste momento, tentando agarrar Roli que já havia desaparecido. Qiu Li pôde ver claramente que os olhos do homem haviam se transformado em 2 buracos de sangue e os globos oculares haviam desaparecido há muito tempo. Ele não pôde deixar de suspirar de alívio ao ver essa cena. Aterrorizante, isso é simplesmente aterrorizante. Que diabos é essa coisa? Atenção! Enquanto Qiu Li ainda estava em estado de choque, o homem começou a agitar a arma descontroladamente. Quando estava prestes a atingir Qiu Li, Qianlin rapidamente pegou a arma no chão e bloqueou o ataque. Droga! Um som claro soou quando as armas colidiram. Agora que o guerreiro perdeu os olhos, Qianlin não se sentia tão estressado. Quando Qianlin lembrou como essas pessoas queriam matá-la, seus olhos também mostraram forte intenção assassina neste momento. Aproveite sua desvantagem e mate-o. Sem qualquer hesitação, Qianlin usou diretamente sua arma para cortar o corpo do homem. Bang! Com um som abafado, o corpo do homem foi cortado ao meio pela lança de Qianlin. Sangue espirrou por todo o chão. Para onde foi aquela coisa? Qiu Li olhou em volta neste momento. Ele não sabia para onde foi aquela criatura estranha que o chocou agora. Ele sentiu um medo persistente quando lembrou que foi essa coisa que matou os 2 homens que atacaram e o queriam morto. Se quisesse mexer com ele provavelmente não seria capaz de revidar, certo? Com esse pensamento, Qiu Li não pôde evitar estremecer.
O que aconteceu? O homem que estava lutando com Lin Xiu olhou e descobriu que seus dois companheiros que correram para matar Qiu Li e Qian Lin já haviam sido mortos. Lin Xiu também viu a cena do outro lado e ficou imediatamente aliviado. Parecia que Roli havia lidado com eles. O que diabos você jogou? O homem gritou neste momento. Essas duas pessoas poderiam ser consideradas seus ombros esquerdo e direito. Ele não esperava que morressem assim. Scar morreu e agora aqueles dois homens também estavam mortos. Esta foi uma perda grave para sua pequena equipe. Ele agora estava olhando para Lin Xiu com olhos cheios de infinita intenção assassina. Ele precisava rasgar Lin Xiu membro a membro para aliviar sua fúria. A próxima é a sua vez. Lin Xiu bufou e não respondeu à pergunta do homem. Neste momento, segurando a lança borda negra, ele continuou a atacar. Droga, droga, droga. Quando as duas armas colidiram, sons altos e nítidos soavam sem parar. Este homem estava completamente furioso agora e não escondeu sua força, explodindo com toda a fonte de força em seu corpo. À medida que a fonte de força em seu corpo explodia, a longa espada em sua mão também estava cheia de uma aura de espada girando em torno dela. Estrondo. Lin Xiu bloqueou seu ataque enquanto o atacava, apenas para descobrir que este homem usou sua habilidade de guerreiro de nível 6, Esfera, para resistir ao ataque de Lin Xiu. A ponta da lança perfurou a frente de seu escudo protetor e um som surdo ressoou, mas não havia como quebrar a esfera. É inútil. Você é apenas um guerreiro de nível 5. Vendo que a ponta da lança de Lin Xiu não conseguia quebrar seu escudo protetor, o homem riu. Então, ele começou a atacar Lin Xiu descontroladamente com a longa espada na mão direita. A velocidade da espada longa estava ficando cada vez mais rápida e Lin Xiu podia sentir a dor aguda provocada pela aura da espada espiral apenas por bloquear os ataques. Não havia outra maneira senão morder a bala e atacar esse cara. Com um rugido repentino, uma espada brilhante foi esfaqueada. Caramba! Lin Xiu cerrou os dentes e seus olhos explodiram com forte intenção de matar. Vá para o inferno! O homem sentiu a aura perigosa vinda de Lin Xiu. Neste momento, as pupilas de seus olhos se contraíram repentinamente e a espada em sua mão imediatamente avançou em direção a Lin Xiu com um raio de luz. Lin Xiu viu essa cena e sabia que devia ter usado uma habilidade. Estrondo. Assim como o homem usou uma habilidade para atacar o corpo de Lin Xiu, uma barreira apareceu de repente na frente de Lin Xiu e bloqueou diretamente o poder da habilidade. Esta barreira era diferente da esfera aberta pelo guerreiro rank 6. Bloqueou apenas um ataque e desapareceu. Mas mesmo assim, cerca de 50% da energia foi bloqueada. A habilidade especial do título de guerreiro de nível 5 tem 30% de chance de resistir a 50% do dano que o guerreiro estava prestes a receber. Ele não esperava que a habilidade do título de guerreiro fosse acionada neste momento. Neste momento, Lin Xiu ficou agradavelmente surpreso e apertou a lança com força. Então, em vez de resistir ao ataque do homem, atacou diretamente. Dragão Celestial destrói a cidade. Lin Xiu rugiu e ativou todo o poder de todo o seu corpo. Quando a lança borda negra em sua mão foi lançada, pareceu haver uma explosão de som no ar. E todo o corpo da lança fez um som estridente neste momento. Uma grande quantidade de força da fonte reuniu-se em direção ao corpo da lança e o corpo da lança ficou coberto de gás negro. Logo, transformou-se em um enorme dragão negro que atacou o homem. Oh não! Num piscar de olhos, as pupilas dos olhos do homem se contraíram quando ele viu esta cena. A estranha barreira que apareceu de repente na frente do corpo de Lin Xiu bloqueou o dano de sua habilidade em quase 50%. O dano de sua habilidade foi bastante reduzido. E o pior é que agora ele não tem como retrair a habilidade. Ele só poderia defender. Capítulo 289. Matando um guerreiro rank 6. Estrondo. Assim que a lança de Lin Xiu foi perfurada, a fumaça que se transformou em um enorme dragão negro abriu a boca e mordeu o corpo do homem. Se perder. Segurando a longa espada na mão, o homem estava prestes a cortar o dragão negro ao meio. Mas neste momento o dragão negro já havia aberto a boca e mordido com força a arma. Caramba! Os olhos do homem estavam cheios de medo. Essa habilidade estranha e poderosa causou um arrepio nas costas. O enorme dragão negro não apenas partiu a arma em sua mão em duas, mas também estava prestes a engoli-lo inteiro. Horrorizante, foi horrível. Vá para o inferno. Lin Xiu bufou friamente. Quando o dragão negro atacou, a lança em sua mão também foi lançada em direção ao homem. Vá embora! O homem viu a ponta da lança que estava prestes a apunhalá-lo no corpo. Ele gritou alto e a esfera se desdobrou novamente. Bang! A ponta da lança perfurou sua esfera desdobrada. Esta esfera era como uma barreira azul clara, envolvendo todo o seu corpo. Ha ha ha! Você não tem como destruir minha esfera, é impossível você me matar. O homem viu que a lança de Lin Xiu não tinha como perfurar a esfera e riu alto. Mas neste momento o dragão negro correu em direção à sua esfera novamente. Bang bang bang. A esfera que ele desdobrou estava produzindo algumas ondulações neste momento. Quando o homem viu esta cena, sua expressão mudou ligeiramente. Mas logo ele deu um suspiro de alívio. Era impossível. Não importa quão forte fosse sua habilidade, era impossível destruir sua esfera. Ele estava confiante em si mesmo. HNG. Lin Xiu olhou para esta cena com uma expressão fria nos olhos. A habilidade Dragão Celestial destrui a cidade dependia de sua poderosa fonte de força para produzir um poderoso dragão negro, mas muito rapidamente, esse dragão negro desapareceria à medida que sua fonte de força desaparecesse. Neste momento, ele teve que destruir a esfera e matá-lo. Com esse pensamento, o movimento na mão de Lin Xiu não parou e ele continuou a atacar a esfera. Profunda intenção, tempestade torrencial de flores rosas.
Lin Xiu esfaqueou violentamente a lança borda negra. Bang, bang, bang. O homem na esfera ficou chocado ao ver esta cena. O que está acontecendo? Como Lin Xiu de repente ficou tão louco? Neste curto segundo, Lin Xiu não sabia quantas vezes ele esticou a lança. Tudo que o homem viu foram sombras de lanças e ele não conseguia ver claramente os movimentos dos tiros de Lin Xiu. E o que foi ainda mais assustador foi que o dragão negro seguiu os movimentos de Lin Xiu e atacou a esfera que o homem desdobrou também. A esfera que ele desdobrou neste momento continuou ondulando e tremendo constantemente por causa do ataque de Lin Xiu. Parecia extremamente instável. Agora ele começou a se arrepender um pouco. Se ele não tivesse tentado roubar o cristal estranhos de Lin Xiu, tudo estaria bem. Droga, esse cara é tão jovem, por que ele é tão forte? Ele começou a cultivar desde o útero? Pare, agora. Quando Lin Xiu disparou o último tiro, um som alto soou e a esfera foi diretamente destruída. Quando a esfera foi destruída, as pupilas dos olhos do homem se contraíram e ele sentiu um aperto no peito, uma doçura na garganta e ele cuspiu um bocado de sangue. Clong, clong, clong. A lança borda negra de Lin Xiu continuou tinindo e no momento em que ele quebrou a esfera do homem, ele continuou mirando na cabeça do homem sem parar seus movimentos. Lin Xiu queria esfaquear sua cabeça diretamente. Como a esfera do homem foi quebrada por Lin Xiu, foi como se ele tivesse sido mordido com força e se sentisse extremamente desconfortável. Mas vendo que Lin Xiu parecia querer perfurar sua cabeça diretamente, ele reagiu rapidamente e estava prestes a bloquear com a longa espada em sua mão direita. Droga! A ponta da lança borda negra atingiu diretamente sua espada. Neste momento, os olhos do homem se arregalaram, porque ele podia sentir claramente o poder do ataque de Lin Xiu e foi realmente assustador. Essa enorme força foi transmitida diretamente para sua mão neste momento e ele sentiu sua mão ficar dormente. No momento seguinte, a longa espada que ele segurava com força foi nocauteada diretamente. Lin Xiu viu essa cena, seu olhar mudou, sabendo que era a hora de matar o homem. Sem qualquer hesitação, ele exibiu novamente a tempestade torrencial de flores rosas. Esfera. O homem sentiu que os pelos de todo o seu corpo estavam em pé e ele rugiu alto. A fonte de força em todo o seu corpo explodiu neste momento enquanto ele tentava desdobrar a esfera novamente para bloquear o ataque de Lin Xiu. Mas neste momento a esfera que ele desdobrou já havia sido quebrada por Lin Xiu uma vez e agora ficou muito fraca. Bang, bang, bang. A ponta da lança borda negra esfaqueou sua esfera descontroladamente. Esta fraca esfera foi quebrada por Lin Xiu com apenas algumas facadas. No momento seguinte, a lança perfurou o corpo do homem. Houve explosões altas que soaram continuamente e em poucos segundos, Lin Xiu perfurou dezenas de buracos em seu corpo. Era como se ele estivesse sendo penetrado por uma grande bala. Como posso possivelmente ser morto por um guerreiro de nível 5? Ele falou devagar e seus olhos se arregalaram. No momento seguinte, ele caiu diretamente no chão. Seus olhos não estavam fechados como se ele tivesse morrido de mágoa. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 6 e ganhar 50 milhões de experiência. Quando Lin Xiu matou o homem, ele ouviu o sistema avisar em sua mente que havia ganhado experiência e ficou atordoado. Como poderia ser tão pouco? Ele trabalhou tanto para matar esse cara e só valia 50 milhões de experiência. Assim como Lin Xiu estava amaldiçoando o sistema por enganá-lo, ele viu uma luz fria piscando atrás dele. Lin Xiu não virou a cabeça para trás e a lança em sua mão bloqueou diretamente o ataque neste momento. Ele nem precisou pensar para saber que devia ser o subordinado do homem que foi morto por ele. Droga! Quando a lança colidiu com a arma do homem, um som de colisão de metal soou. Você realmente acha que pode me matar? Capítulo 290. Velocidade de atualização aterrorizante. Lin Xiu disse com um bufo frio neste momento. O homem por trás de Lin Xiu, que queria atacar Lin Xiu, de repente mudou de expressão e mudou de rosto ao ouvir a voz de Lin Xiu. Assim como ele queria continuar atacando Lin Xiu, a lança borda negra na mão de Lin Xiu de repente explodiu em chamas violentas. As chamas cobriram o corpo da lança. Nesse momento, o homem sentiu a arma em sua mão ficar excepcionalmente quente. No momento seguinte, ele finalmente não aguentou a sensação abrasadora e deixou cair a arma diretamente no chão. Adeus! Lin Xiu de repente se virou e esfaqueou o homem por trás. Svi! A lança com chamas parecia cortar o ar. O homem ficou alarmado quando viu a lança borda negra coberta de chamas horríveis apunhalada em sua direção, mas era tarde demais para bloquear o ataque. A lança moveu-se muito rapidamente. Neste momento, a lança de Lin Xiu perfurou diretamente seu corpo. Jin! Parabéns mestre por matar o guerreiro rank 5 e ganhar 5 milhões de experiência. Quando Lin Xiu matou o homem, outro aviso do sistema soou em sua mente. Apenas 5 milhões de experiência para Lin Xiu, isso foi apenas uma gota no oceano. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que lutavam com Guogu Ling e os outros viram que Lin Xiu havia matado seu chefe e vários de seus cúmplices. Seus corações estavam cheios de medo e ninguém queria mais continuar lutando com Lin Xiu e os outros. Tentando fugir. Vendo que esses homens estavam assustados e pareciam querer se virar e fugir para a escuridão, Shen Jin zombou e os perseguiu. Guogu Ling e Wang Qianshui também fizeram o mesmo. Eles não eram santos, aquelas pessoas claramente queriam matá-los agora mesmo, então não havia como deixá-los fugir. Lin Xiu olhou para a figura que eles perseguiam e não continuou a persegui-los. Em vez disso, ele se virou e olhou para trás. O tornado de chamas que Lin Xiu acabará de lançar dissipou-se completamente neste momento. O ambiente ficou escuro novamente, apenas o equipamento de iluminação que caiu no chão emitia luz. E Lin Xiu percebeu que aquelas aranhas do dente negro continuavam a subir neste momento e havia um grande número delas. Sai agora!
Qianlin ficou chocado ao ver esta cena, depois ajudou Qiu Li, que estava ferido, e correu para trás. Por que existem tantas aranhas de dente preto? Lin Xiu viu essa cena e ficou surpreso. Lin Xiu não hesitou e pegou a lança borda negra na mão e atacou. Admiração da Fênix. Lin Xiu rugiu alto e a lança borda negra em sua mão cortou violentamente. Em pouco tempo, pássaros flamejantes explodiram da lança na mão de Lin Xiu. Bum, bum. À medida que os pássaros flamejantes avançavam, eles cortavam o ar e faziam sons sibilantes. As chamas perfuraram o céu e atingiram instantaneamente os corpos das aranhas dos dentes negros que estavam rastejando. Como antes, assim que as chamas tocaram os corpos das aranhas dos dentes negros, as aranhas dos dentes negros foram diretamente queimadas e explodiram. Os avisos do sistema para ganhar experiência na mente de Lin Xiu continuavam soando, e essas experiências eram muito mais do que aqueles guerreiros de nível 5 que ele acabará de matar. Este foi simplesmente o lugar perfeito para ganhar experiência. Embora seu corpo estivesse um pouco cansado da batalha agora, ele ainda continuou usando sua habilidade de fogo para atacar as aranhas do dente negro. Guogu Ling, Wang Qianshui e Shen Jin correram para trás e aproveitaram a vitória para matar aquelas pessoas. Eu acho que eles estão todos mortos? Shen Jin olhou para os cadáveres no chão e disse a Guogu Ling. Sim, Guogu Ling assentiu. Eles só foram capazes de matar as pessoas restantes graças a Lin Xiu matando aquele guerreiro de nível 6 que era o líder. Caso contrário, mesmo que fossem guerreiros de nível 6, ainda seria muito difícil lidar com tantas pessoas. Como Lin Xiu ainda tem força para matar essas malditas coisas? Shen Jin caminhou até a frente e de repente viu Lin Xiu ainda agitando freneticamente a lança borda negra em sua mão, enviando um grande número de chamas. Vendo o quão louco Lin Xiu era, Shen Jin e os outros ficaram surpresos. Ele está lutando demais. É como se ele tivesse um ódio profundo por aquelas aranhas dos dentes negros. Lin Xiu ainda tinha uma expressão de surpresa no rosto neste momento. Havia simplesmente muita experiência aqui, ele precisava obter experiência suficiente rapidamente e seria capaz de subir de nível novamente. Estrondo. Com o uso constante de admiração da Fênix por Lin Xiu, havia pássaros flamejantes por todo Lin Xiu. Lin Xiu matou um grande número daquelas aranhas dos dentes negros. No momento seguinte, Lin Xiu ouviu um som claro em sua mente. Parabéns, mestre, por subir de nível com sucesso. Você está no nível 27. Subiu de nível? O queixo de Lin Xiu caiu em descrença. Ele sabia que estava ganhando experiência a uma velocidade inacreditável, mas não esperava que tivesse subido de nível com sucesso. Lin Xiu não hesitou e abriu o quadro de estatísticas diretamente. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 27. Pontos de experiência, 0,30 bilhão. Força, 526. Físico, 252. Velocidade, 115. Habilidades, olho de análise, fúria, disfarce, engolir, imagem espelhada. Aumento de raiva, 0,100. Pontos potenciais, 27. Título, Guerreiro de Rank 5, título não utilizado. Guerreiro de Rank 1, Guerreiro de Rank 3, Guerreiro de Rank 4, Guerreiro de Rank 5. Ele já estava no nível 27. Embora o próximo nível exija 3 bilhões de experiência, Lin Xiu sentiu que não demoraria muito, porque a velocidade de ganhar experiência agora excedeu a imaginação de Lin Xiu. O que há com Lin Xiu? Qianlin olhou para Lin Xiu estranhamente enquanto ele caía na gargalhada. Lin Xiu não sabia que suas ações atuais pareciam muito estranhas aos olhos dos outros. Neste momento, Lin Xiu adicionou diretamente todos esses 27 pontos potenciais à força. Então, de repente, ele sentiu uma força poderosa jorrando em seu corpo. Ele podia sentir claramente a força de seu corpo melhorando. Continuar, matar. Capítulo 291. Captura bem-sucedida. Enquanto Lin Xiu continuava a matar os monstros na frente, Guogu Ling e os outros já estavam reunidos na parte de trás. Observando Lin Xiu liberando continuamente aquelas fênix e matando todas as aranhas dos dentes negros, os olhos de Guogu Ling estavam cheios de choque. Ela ainda estava feliz por ter convidado Lin Xiu para vir para esta floresta negra com eles. Ela definitivamente fez uma escolha sábia. Ela olhou para o lado e viu os cadáveres dos guerreiros que haviam sido mortos por eles agora há pouco, bem como o cadáver de uma enorme aranha do dente negro mutante deitado ao lado dela. Ela jogou uma bomba muito poderosa em sua boca e ela explodiu, morrendo naquele momento. Embora sua carapaça fosse muito dura, ainda era muito frágil por dentro. Qiu Li, suas mãos estão bem? Guogu Ling virou-se para Qiu Li e perguntou. Está tudo bem, devo poder me mudar amanhã. Qiu Li balançou a cabeça e disse para Guogu Ling. Qianlin usou essas ferramentas de tratamento de emergência para tratamento e seu braço foi salvo. E estava curando em uma velocidade muito rápida, mas não era tão fácil curar os nervos e demoraria. Se encontrarmos uma aranha do dente negro mutante esta noite, podemos voltar amanhã. Guogu Ling assentiu. Com Qiu Li neste estado, se ele encontrasse alguma coisa, não havia como revidar. Se apresse. Você tem algo para pegá-lo. Lin Xiu, que estava na frente, acenou com sua lança da borda negra e as fênix avançaram para a frente. Todas aquelas aranhas do dente negro foram aniquiladas neste momento, mas entre elas, havia uma aranha do dente negro azul claro correndo em sua direção. Essa coisa não tinha medo de suas chamas e Lin Xiu percebeu à primeira vista que devia ser a mutante aranha do dente negro. Apenas as aranhas do dente negro mutantes tinham esse tipo de resistência ao fogo e não tinham medo das chamas de Lin Xiu. E esta aranha do dente negro mutante era muito pequena comparada com a de agora. Era apenas do tamanho de uma tigela. Este tamanho era obviamente o mais adequado para a captura. Aranha do dente negro mutante. Guogu Ling olhou para frente e viu a pequena aranha do dente negro mutante que apareceu. A velocidade dessa coisa foi muito rápida e estava prestes a atingir o corpo de Lin Xiu. HNG. Lin Xiu zombou ao ver que a coisinha queria matá-lo. Ele levantou o pé direito e pisou diretamente com precisão excepcional. Bang!
Um som surdo ressoou e com o pé direito de Lin Xiu em seu corpo, ele não conseguia se mover. Além disso, as mãos de Lin Xiu não pararam de se mover enquanto ele continuava a agitar a lança da borda negra e liberava Fênix para atacar. Guogu Ling não hesitou e começou a folhear sua mochila. Muito rapidamente, ele tirou um objeto retangular preto. Se apresse! Lin Xiu gritou neste momento porque podia sentir que a mutante aranha do dente negro sob seu pé estava lutando descontroladamente. Lin Xiu podia sentir que esta aranha do dente negro mutante era muito forte. Ele já havia usado muito de sua força, mas ainda era um desafio tentar impedir que a mutante aranha do dente negro se movesse. Caramba! Lin Xiu praguejou e continuou a exercer força com o pé direito. Guogu Ling reagiu rapidamente também e correu diretamente para frente e agachou-se ao lado da aranha do dente negro mutante que Lin Xiu havia pisado. Solte o pé! Guogu Ling encontrou uma boa oportunidade e chamou Lin Xiu. Ao ouvir as palavras de Guogu Ling, Lin Xiu não hesitou em retrair o pé direito. Bang! Assim que Lin Xiu lançou a mutante aranha do dente negro, ela saltou. As pupilas dos olhos de Guogu Ling se contraíram, e ele pressionou diretamente o pedaço de quadrado preto contra seu corpo. Clique! Quando pressionado contra o corpo da aranha, este objeto quadrado preto se desdobrou instantaneamente. De repente, tornou-se uma caixa quadrada, capturando a mutante aranha do dente negro dentro dela. Está feito! Lin Xiu não pôde deixar de exclamar ao ver esta cena. Agora, a mutante aranha do dente negro estava contida na caixa quadrada feita de materiais especiais. Bang, bang, bang. A aranha do dente negro na caixa parecia estar lutando constantemente, mas a qualidade desta caixa era obviamente muito boa. Não importa o quanto lutasse, não conseguia escapar. Sim. Guogu Ling assentiu com uma expressão de surpresa no rosto. Originalmente, ela pensou que levaria muito tempo para encontrar uma aranha do dente negro mutante de tamanho adequado para capturar, mas ela não esperava que fosse tão rápido. Eles realmente terminaram. Contanto que eles trouxessem essa coisa de volta, sua missão estaria concluída. Lin Xiu assentiu e quando olhou para frente, também percebeu que o número de aranhas do dente negro subindo havia diminuído gradualmente. Lin Xiu achou uma pena. Se as aranhas do dente negro continuarem a chegar, é possível que ele possa ser atualizado para o nível 30 apenas matando todos eles até amanhã de manhã, certo? Com esse pensamento, Lin Xiu suspirou. Estrondo. Enquanto Lin Xiu agitava sua lança uma última vez, as fênix aniquilaram diretamente a última onda de aranhas dos dentes negros. Esgotado. Depois de ver a última aranha do dente negro aniquilada por suas chamas, Lin Xiu deitou-se no chão e ofegou pesadamente. Embora Lin Xiu tenha ficado muito animado quando matou essas aranhas dos dentes negros, assim que se deitou no chão e descansou, Lin Xiu sentiu que não tinha mais forças nele. Ele não tinha energia para continuar lutando. Lin Xiu deitou-se no chão, ofegando continuamente. Eles foram todos exterminados. Shen Jin e os outros avançaram neste momento e olharam para os cadáveres queimados das aranhas dos dentes negros por toda parte. Seus olhos estavam cheios de choque. Eles não tinham ideia de quantas aranhas do dente negro existiam. Era simplesmente impossível contar. Alguns deles foram mortos pelas chamas liberadas por seus lança-chamas, mas Lin Xiu lidou com a maioria deles sozinho. Pode-se dizer que a força de Lin Xiu por si só era comparável a todas as suas forças juntas. Capítulo 292. Separação. Quase pronto. Lin Xiu assentiu e examinou os arredores. O chão ao redor deste lugar estava coberto com cadáveres de aranhas do dente negro, e não havia mais aranhas vivas que ainda estivessem subindo. Lin Xiu ainda achava que era uma pena. Devido ao medo das chamas, ele poderia matar essas aranhas dos dentes negros muito rapidamente. E também valeram muita experiência. Se houvesse mais para Lin Xiu matar, ele definitivamente ganharia mais experiência. Bang, bang, bang. E aquela aranha do dente negro mutante ainda estava lutando porque estava presa na caixa que Guogu Ling usava e alguns ruídos eram ouvidos de vez em quando. Agora havia um forte cheiro de sangue por toda parte, o que deixava a pessoa muito desconfortável. Vamos! Guogu Ling colocou a caixa em sua mochila, olhou para a multidão e disse. A qualidade desta caixa era muito resistente. Era impossível para esta pequena aranha do dente negro mutante se libertar desta caixa, então Guogu Ling colocou-a em sua mochila sem qualquer preocupação. Nesse momento, todos arrumaram suas coisas e pegaram o equipamento de iluminação, depois caminharam para o outro lado. Afinal, havia muito sangue neste lugar, o que os deixava muito desconfortáveis. Lin Xiu não sentiu nada quando estava lutando, mas agora que parou de lutar, de repente sentiu uma sensação de exaustão por todo o corpo. Cansado, muito cansado. Ao usar sua habilidade para matar aquelas aranhas dos dentes negros, Lin Xiu agora sentia que a fonte de força em todo o seu corpo havia sido drenada. Assim como Lin Xiu, Guogu Ling e os outros avançavam e queriam encontrar um lugar para ter uma boa noite de descanso, Lin Xiu ouviu um barulho único atrás dele. Roli? Lin Xiu se virou e de repente viu Roli, sem saber quando ele apareceu atrás dele. Quando Lin Xiu falou, ele olhou cuidadosamente para Guogu Ling e os outros que caminhavam na frente. Eles agora observavam os arredores com cautela e não pareciam notar a situação aqui, o que deixou Lin Xiu aliviado. Afinal, Roli era uma criatura muito estranha, nem Lin Xiu sabia o que era. Quando ele estava lutando, ele não teve escolha a não ser expulsar Roli para matar os dois guerreiros, mas ele não queria que eles vissem a existência de Roli agora. Nesse momento, ele olhou mais de perto e Roli parecia estar roendo um cristal estranho em suas mãos. Lin Xiu ficou surpreso. Nesse momento, ele sentiu que sua mochila parecia ter ficado mais pesada. Não pode ser. Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Ele instintivamente olhou em sua mochila e descobriu que ela estava cheia de cristais estranhos. Esses cristais estranhos eram pretos e resplandecentes. Pareciam bem pequenos também, mas havia muitos deles. Eram tantos que foi um pouco assustador. Ele não sabia quantas aranhas do dente negro ele acabou de matar.
mas não pensou em coletar seus cristais estranhos. Afinal, eram tantos e era muito complicado desenterrar os cristais estranhos do cadáver de cada aranha do Dente Negro. Mas ele não esperava que Holly já o tivesse ajudado a desenterrar quase todos os cristais da aranha do Dente Negro e colocá-los em sua mochila. Vamos descansar aqui esta noite. Depois de caminhar algum tempo, chegaram a uma área próxima à fonte de água. Lin Xiu assentiu. Havia muitas pedras ao seu redor e ele sentou-se ao lado de uma, depois descansou as costas contra a pedra. Ele estava realmente exausto depois de um dia inteiro de luta. Não apenas Lin Xiu, Guogu Ling e os outros também eram iguais. Estou exausto, vou dormir primeiro. Qiu Li deitou-se diretamente na rocha atrás dele, bocejou e disse em voz alta. O ferimento em seu braço não cicatrizaria tão facilmente e por causa da perda de sangue, ele queria ir para a cama mais cedo. Vocês descansem, vou assistir à noite esta noite. Guogu Ling acenou com a cabeça e disse a todos. Você está bem? Lin Xiu disse inconscientemente quando viu que Guogu Ling parecia estar de bom humor. Não tem problema, você deve estar cansado depois de lutar por um dia inteiro. Guogu Ling assentiu. Ela não parecia nem um pouco cansada. Lin Xiu não era pretensioso e fechou os olhos diretamente e depois se apoiou na rocha atrás dele, caindo lentamente em um sono profundo. Ele estava realmente exausto hoje. Depois de algum tempo, Lin Xiu, que tem um bom relógio biológico, abriu os olhos neste momento e sentiu o sol deslumbrante brilhando em seus olhos. Você está acordado? Os olhos de Lin Xiu se acostumaram com a luz do sol quando ouviu uma voz familiar. A visão embaçada também lentamente ficou clara neste momento. Olhando mais de perto, Guogu Ling e os outros pareciam ter acordado e estavam arrumando suas coisas. Vocês acordaram tão cedo? Lin Xiu disse um pouco surpreso. Parece que ele estava um pouco cansado ontem à noite. Eles acordaram mais cedo que ele e ele nem percebeu. Você parecia muito cansado, então não te acordamos. Guogu Ling assentiu e depois riu. Ao lidar com as aranhas do Dente Negro ontem, Lin Xiu fez o máximo e até matou aqueles guerreiros. Agora ele parecia extremamente cansado e Guogu Ling não suportava acordá-lo. Clique, clique, clique. Lin Xiu se espreguiçou e de repente houve sons de suas articulações estalando. Depois de descansar a noite toda, Lin Xiu recuperou as forças e o cansaço de seu corpo desapareceu, fazendo-se sentir muito confortável. Vamos voltar agora. Guogu Ling olhou para as pessoas ao seu redor e quando viu que estavam todos prontos, disse em voz alta. Já está voltando? Lin Xiu ficou surpreso e disse instintivamente. Sim, já pegamos o corpo vivo da mutante aranha do Dente Negro e agora podemos voltar à missão. Guogu Ling sorriu, depois acenou com a cabeça e disse. Ela sabia antes que essa tarefa definitivamente não era fácil e que eles encontrariam muitos problemas ao longo do caminho. Então ela preparou um líquido nutritivo para muitos dias e estava pronta para lutar por um longo tempo. Mas o que ela não esperava era que eles pegassem a mutante aranha do Dente Negro apenas 2 dias depois de terem chegado à Floresta Negra. Foi muito bem. Esta foi definitivamente uma grande surpresa para ela. Capítulo 293. Corvo Carniceiro. O corpo vivo da mutante aranha do Dente Negro em sua mochila não estava mais lutando neste momento. Vocês voltem primeiro, eu não voltarei ainda. Lin Xiu ficou em silêncio por um tempo, depois olhou para Guogu Ling e os outros e disse. Você não vai voltar. As pessoas que já haviam feito as malas e estavam prontas para partir, ficaram subitamente atordoadas. Ainda quero ficar aqui por mais alguns dias. Lin Xiu disse levemente. Ele finalmente veio aqui e não iria embora assim. Um dos motivos era ganhar experiência e havia outro motivo. Ele queria ver se encontraria Lu Yui aqui. É perigoso aqui, Lin Xiu, vamos voltar. Qiu Li ouviu as palavras de Lin Xiu e disse diretamente a Lin Xiu. Depois de passarem algum tempo juntos nesses dias, Qiu Li não gostava mais de Lin Xiu e, em vez disso, admirava muito Lin Xiu. Afinal, na idade de Lin Xiu ele já era muito forte. Qualquer um o admiraria. Isso mesmo, quem sabe se haverá outros guerreiros aqui. Qianlin também acenou com a cabeça neste momento e disse preocupado. Depois de vivenciar o que aconteceu nesses poucos dias, ficou claro que as feras evoluídas eram raras e fáceis de lidar, mas aqueles guerreiros eram os mais aterrorizantes. Não precisa, vocês podem voltar, ainda tenho coisas para fazer aqui. Lin Xiu balançou a cabeça, sorriu e disse a eles. Guogu Ling franziu a testa ligeiramente e depois suspirou e disse. Bem, você deveria ter cuidado. Ela sabia que Lin Xiu devia ter outros objetivos quando veio para cá, caso contrário, ele não teria concordado prontamente em fazer a missão junto com eles. Mas o que exatamente Lin Xiu queria fazer aqui? Será que ele quer treinar? Guogu Ling ficou um pouco confusa e não parecia entender o que Lin Xiu estava pensando. Qiu Li e os outros abriram a boca, mas não sabiam o que dizer. Desde que Lin Xiu decidiu ficar, não havia muito que pudessem dizer. Tudo bem, vamos primeiro, você deve ter cuidado. Qiu Li pensou um pouco e depois disse a Lin Xiu. Ok. Quando você voltar, transferirei os pontos desta missão para você. Guogu Ling disse enquanto olhava para Lin Xiu e não convenceu Lin Xiu a voltarem juntos. Claro. Todos trocaram saudações e no momento seguinte, com Guogu Ling liderando na frente, caminharam para o outro lado. Depois que Lin Xiu os viu desaparecer, ele carregou sua lança borda negra e saiu sem olhar para trás. Ele agora estava indo para as profundezas da Floresta Negra. Este lugar era muito estranho. Haveria uma fera evoluída que fosse tão alta quanto uma aranha do Dente Negro, mas que também tivesse muito medo de chamas? Se assim for, ele poderia continuar a ganhar experiência. Agora que Guogu Ling e os outros foram embora, Holly também ficou sem mochila de Lin Xiu. Seu corpo rechonchudo estava diretamente sobre os ombros de Lin Xiu enquanto abraçava os cristais pretos e os comia como um pequeno esquilo. Ele fez uma explosão de sons de clique. Lin Xiu não pôde deixar de sorrir desamparadamente ao ver isso e seus olhos se encheram de curiosidade.
porque Rolly parecia ter ficado maior por comer constantemente os cristais estranhos. Lin Xiu olhou mais de perto e viu que a superfície de seu corpo ficou mais lisa. Era azul claro e cristalino como uma safira que surpreendeu Lin Xiu. Lin Xiu continuou a andar e chegou à área onde matou as aranhas do Dente Negro ontem. Assim que ele caminhou até lá, viu que os corpos daqueles guerreiros estavam cobertos por um monte de coisas pretas. Quem são esses? Os olhos de Lin Xiu se estreitaram quando ele viu esta cena. Havia tantas dessas coisas pretas densamente compactadas. Se as pessoas com tripofobia vissem isso, seus rostos ficariam verdes. Sim. Neste momento, parecia que quando Lin Xiu se aproximou, aquelas coisas pretas de repente emitiram um som alto e agudo. O que é isso? Lin Xiu exclamou enquanto olhava para esta cena. Sem qualquer hesitação, ele ativou o olho analítico. Rank 6 Corvo Carniceiro, uma fera evoluída especial que vive na Floresta Negra, é especializada em bicar cadáveres de pessoas. Características: extremamente rápido, medo de chamas. Outra besta evoluída de Rank 6. Nesse momento, Lin Xiu olhou novamente para os cadáveres e descobriu que os cadáveres no chão haviam sido quase totalmente comidos por esses corvos. Um olhar mais atento neste momento revelou que os cadáveres ficaram apenas com ossos em uma velocidade extremamente rápida. E essas malditas coisas não pareciam ter medo da chegada de Lin Xiu. Eles ainda estavam bicando os cadáveres dos guerreiros que foram mortos ontem. É realmente nojento. Lin Xiu observou os cadáveres lentamente se transformarem em esqueletos brancos a uma velocidade visível a olho nu e não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Mas essas coisas eram feras evoluídas de nível 6, então se ele as matasse, ele poderia obter quase 5 milhões de experiência? Com esse pensamento, Lin Xiu ficou motivado e a lança borda negra em sua mão estava apertada com força. Ele viu a descrição de suas características pelo olho analítico que esses caras tinham medo de chamas. Lin Xiu não hesitou em agir e o corpo da lança borda negra de repente pegou fogo. Admiração da Fênix. Com um assobio, Lin Xiu empurrou sua lança e Fênix explodiram da ponta da lança. Então, acerte os corpos dos corvos necrófagos ali. Lin Xiu inicialmente pensou que seria tão simples quanto matar as aranhas dos dentes negros de antes, mas não esperava que quando as Fênix atacassem, os corvos necrófagos se esquivassem. O que está acontecendo? Lin Xiu ficou surpreso por um momento, mas assim que Lin Xiu ficou atordoado, os corvos necrófagos vieram em direção a Lin Xiu. Suas bocas afiadas estavam abertas como se estivessem prestes a bicar a carne de Lin Xiu. Caramba! A introdução feita pelo olho analítico não estava errada. A velocidade dessa coisa era realmente muito rápida, mas Lin Xiu não esperava que fosse tão rápida. Na verdade, eles conseguiram se esquivar das fênix que Lin Xiu lançou. Lin Xiu olhou para esta cena e correu diretamente para a frente. Svi! Eles foram rápidos, mas Lin Xiu foi ainda mais rápido. Ele apunhalou a lança com o fogo do lótus vermelho e perfurou diretamente os dois corpos dos dois corvos necrófagos ao mesmo tempo. Capítulo 294. Estranho. Estrondo. Depois que a lança borda negra flamejante de Lin Xiu penetrou no corpo do corvo necrófago, houve um grande estrondo e o corpo do corvo necrófago pegou fogo em um instante. Eles pareciam ser como aquelas aranhas dos dentes negros e seus corpos eram facilmente queimados. Jin. Parabéns, mestre, por matar um corvo necrófago de nível 6 e ganhar 2 milhões de experiência. Apenas 2 milhões de pontos de experiência, hein? Lin Xiu não pôde deixar de franzir a boca quando ouviu a mensagem do sistema em sua mente. Comparado com os 5 milhões de experiência da aranha do dente negro, esses 2 milhões de experiência foram realmente muito pequenos. Neste momento, os corvos necrófagos fizeram outro barulho agudo e correram loucamente em direção a Lin Xiu. Embora esses corvos necrófagos geralmente se alimentem de cadáveres, uma vez que alguém os provoca, eles também ficam loucos. Seus bicos eram muito afiados e a luz do sol que brilhava através das árvores altas próximas a eles parecia refletir a luz fria. Droga, droga, droga! Lin Xiu ficou chocado ao ver esta cena. Ele acenou com sua lança da borda negra com as duas mãos e atacou os corvos carniceiros novamente. A lança não perfurou seus corpos desta vez, mas atingiu seus bicos e soou como metais colidindo. Lin Xiu franziu a testa, essas malditas coisas pareciam bastante fortes. Neste momento, todos os corvos necrófagos correram em direção a Lin Xiu e havia um número crescente deles. Lin Xiu franziu a testa ao ver esta cena. Parecia haver muitas dessas coisas e elas estavam atacando loucamente. Eles não tinham medo das chamas que ele acabará de lançar. Caramba! A mão direita de Lin Xiu foi bicada acidentalmente por um corvo necrófago. Embora ele agora estivesse vestindo um traje de batalha, ele ainda sentia uma dor aguda. Lin Xiu também estava um pouco irritado agora. Ele segurou a lança da borda negra firmemente com ambas as mãos e acenou duramente. Admiração da Fênix. Bum, bum. Fênix explodiram da lança da borda negra de Lin Xiu em um instante. Quando os corvos necrófagos viram essas fênix, eles quiseram correr para atacar Lin Xiu, mas se esquivaram habilmente neste momento. Evitando aquelas fênix, eles continuaram a atacar Lin Xiu. Lin Xiu ficou surpreso ao ver isso. Esses corvos necrófagos não são um pouco espertos demais? Mas neste momento, Lin Xiu não tinha tempo a perder. Esses corvos necrófagos eram tão cruéis que um deles até queria perfurar seus olhos com seu bico extremamente afiado. Queria arrancar seus olhos. Todo o corpo de Lin Xiu ficou tenso. Afinal, isso não era tão fácil de lidar quanto a aranha do dente negro. Essas malditas coisas reagem muito rapidamente e evitariam suas fênix. Tempestade torrencial de flores rosas. Quando Lin Xiu observou os corvos necrófagos ao seu redor evitando as fênix, ele correu em sua direção novamente. Lin Xiu bufou friamente e o esfaqueou novamente com sua lança.
Embora esses corvos necrófagos fossem inteligentes, eles ainda não sabiam que arma Lin Xiu usaria. Neste momento, quando Lin Xiu usou a tempestade torrencial de flores rosas, eles instantaneamente penetraram nos corpos dos vários corvos necrófagos que avançaram. Vá para o inferno! Depois de matar os corvos necrófagos que atacaram, Lin Xiu se virou e continuou a usar tempestade torrencial de flores rosas. Então, ele continuou a matar todos os corvos necrófagos. Os avisos do sistema continuaram a soar em sua mente, o que fez Lin Xiu se sentir muito bem. Afinal de contas, não importava quão poucas pernas de mosquito houvesse, elas ainda eram carne e a experiência adquirida ao matar esses corvos necrófagos não era pequena. Um valia 2 milhões e 10 deles valeriam 20 milhões. Contanto que ele matasse 100 deles, ele poderia ganhar outros 200 milhões de experiência. Mas depois que Lin Xiu matou dezenas de corvos necrófagos, os corvos necrófagos restantes pareciam saber que Lin Xiu era tão bom. Neste momento, todos eles voaram e nunca atacaram Lin Xiu. Vendo esta cena, Lin Xiu ficou sombrio. Inicialmente, ele queria ganhar uma onda de experiência, mas se a situação fosse assim, não havia chance. Ele balançou a cabeça e segurou sua lança da borda negra, depois continuou andando. Ele deveria estar na frente da Floresta Negra no momento. Provavelmente levaria muito tempo para chegar à região central. Lin Xiu caminhou até a frente e viu as aranhas dos dentes negros no chão que foram queimadas por suas chamas. Vendo essa cena durante o dia, Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Agora ele sabia que ele realmente matou tantas aranhas do dente negro ontem. Ele continuou andando, pisando nos cadáveres das aranhas dos dentes negros e caminhou até a beira da enorme fenda na frente. Olhando para baixo, ele podia ver tudo abaixo claramente por causa da luz do sol. No meio da fenda abaixo estava coberto de teias de aranha brancas. E havia muitos ovos de aranha por aí e algumas pequenas aranhas de dente preto ainda estavam subindo. Aquelas aranhas do dente negro um pouco maiores foram todas mortas por Lin Xiu e os outros. Aqueles abaixo agora eram todos aranhas de dente preto do tamanho de uma barata. Suas classificações provavelmente ainda eram muito baixas. Lin Xiu balançou a cabeça. Ele não apenas ganharia pouca experiência matando essas pequenas aranhas dos dentes negros, mas também estaria desperdiçando sua força. Ele olhou para o outro lado da fenda e havia muitas árvores pretas na frente. Ele se perguntou o que apareceria se ele continuasse em frente. Lin Xiu hesitou um pouco, depois recuou uma certa distância. Nesse momento, seu corpo se inclinou para frente e suas pernas explodiram com uma força poderosa, avançando diretamente para o lado oposto. Quando Lin Xiu estava prestes a alcançar a fenda, suas pernas explodiram com força e ele saltou alto, saltando para o lado oposto. Estrondo. Lin Xiu alcançou o lado oposto neste momento e caiu pesadamente no chão. Ufa! Ele lentamente se levantou e limpou a poeira do corpo, depois continuou a caminhar até a frente. Lin Xiu agora observava o ambiente com mais cautela, porque ele tinha a sensação de que ficaria ainda mais perigoso a partir desta área. Enquanto caminhava com cautela, Lin Xiu prestou atenção à cena do meio-dia. Essas árvores negras elevavam-se até as nuvens. À medida que Lin Xiu avançava, a área circundante tornou-se cada vez mais sombria. O sol no céu foi completamente obscurecido pelas árvores que parecem guarda-chuvas. Lin Xiu olhou para o chão e depois observou que todas as ervas daninhas no chão mostravam sinais de serem pisoteadas. Parece que havia muitas pessoas aqui antes. E não foi um número pequeno. Lin Xiu olhou para a lança da borda negra em sua mão neste momento e apertou-a com força. Uma vez que houvesse algo errado, ele usaria a lança da borda negra para matar qualquer coisa que o ameaçasse. Mas ele continuou andando por algum tempo e tudo estava estranhamente silencioso. Não havia uma única pessoa e o lugar estava completamente silencioso. Lin Xiu também começou a relaxar lentamente. Estranho, não há ninguém aqui. Lin Xiu olhou em volta e disse para si mesmo. Foi realmente muito estranho. Logicamente falando, deveria haver muitos guerreiros aqui. Deve ser fácil encontrar um. No entanto, ele não viu nenhum guerreiro por perto desde a manhã, o que o deixou cada vez mais confuso. E como as árvores altas bloqueavam o sol, o lugar parecia muito sinistro agora e havia uma atmosfera sombria que o fez estremecer. Svi, svi, svi. Assim como Lin Xiu continuou a avançar sem rumo, um som estranho de repente chegou aos ouvidos de Lin Xiu. Quem está aí? As pupilas dos olhos de Lin Xiu de repente se contraíram, e ele apertou a lança da borda negra em sua mão com força enquanto examinava rapidamente os arredores. Mas neste momento, ele ainda não viu ninguém aparecer. Este estranho incidente fez Lin Xiu franzir a testa neste momento. O que exatamente está acontecendo? Não vejo ninguém por perto e essa voz. Svi, svi, svi. Justamente quando Lin Xiu sentiu que o ambiente estava ficando cada vez mais estranho, aquele som estranho ficou cada vez mais alto. Neste momento, quando ele olhou para cima, uma sombra negra caiu de cima. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram instantaneamente e a lança da borda negra em sua mão perfurou diretamente. Bang! Com um som surdo, Lin Xiu descobriu que a ponta de sua lança da borda negra havia penetrado no corpo de uma pessoa. Lin Xiu olhou para esta cena e ficou surpreso. Após uma inspeção mais detalhada, ele descobriu que sua lança havia perfurado um homem de meia idade. Havia sangue em seu corpo neste momento, não por causa de sua lança, mas por causa do grande número de ferimentos em seu corpo. Seus olhos ainda estavam bem abertos, como se ele tivesse visto algo aterrorizante e parecia que morreu de mágoa. Ele já está morto há cerca de 2 dias. Lin Xiu puxou sua lança borda negra do cadáver do homem e depois de olhar mais de perto, ele poderia dizer aproximadamente a hora de sua morte.
Por que um guerreiro estaria morto aqui? E ele até caiu de cima. Lin Xiu pensou que uma fera evoluída estava vindo para atacá-lo, então ele instintivamente o esfaqueou com sua lança. Lin Xiu ergueu os olhos e viu que havia densas folhas pretas, mas ainda não conseguiu encontrar o motivo da morte do homem. Lin Xiu franziu a testa. Ele olhou para o cadáver do homem, depois para o entorno antes de continuar andando. Enquanto Lin Xiu continuava andando, ele olhou em volta e descobriu que havia cadáveres novamente. Havia cadáveres por toda parte. Os cadáveres de alguns guerreiros estavam pendurados em algumas árvores e suas mortes pareciam muito miseráveis. Lin Xiu se aproximou e olhou em volta com atenção, mas havia apenas cadáveres ao redor e nenhuma pessoa viva. O que exatamente está acontecendo? Será que essas pessoas estavam tentando lutar pelo fogo de lótus de gelo? Lin Xiu avançou lentamente e quando caminhou para frente, de repente sentiu que algo estava puxando seu calcanhar com força. Quando Lin Xiu sentiu isso, sua expressão mudou e ele se virou. Ele estava prestes a lançar a lança da borda negra quando percebeu que era na verdade um cadáver caído no chão. Ajuda, ajuda. Neste momento, este guerreiro ainda não estava completamente morto. Ele estava deitado no chão e havia muitos ferimentos em seu corpo. O sangue continuou a escorrer de suas feridas. O homem estava ferido até este ponto, mas ainda não estava completamente morto. Sua força de vontade era considerada muito forte. Você ainda não está morto? Lin Xiu disse-lhe surpreso neste momento. Apresse-se. Salve-me! Os olhos do guerreiro estavam cheios de horror neste momento quando ele disse a Lin Xiu com todas as suas forças. Mas assim que ele terminou de falar, seu corpo se contraiu e ele se deitou no chão, com os olhos ainda bem abertos, mas não respirava mais. Não morra, me diga o que está acontecendo aqui. Lin Xiu gritou ao ver isso. Mas este guerreiro não respondeu. Ele estava claramente morto. Caramba! Vendo isso, Lin Xiu não pôde evitar bater em uma árvore próxima a ele. O que aconteceu aqui? Havia cadáveres por toda parte na área anterior e é a mesma coisa neste lugar. Lin Xiu continuou olhando em volta e ainda não encontrou nenhuma informação útil. Ele balançou a cabeça e continuou andando. Ele tinha a sensação de que se continuasse avançando, encontraria uma resposta. Havia armas por todo lado no chão. Essas armas eram todas feitas de metais preciosos e não eram armas comuns. Esses guerreiros também não eram guerreiros comuns de rank 6 e também havia um grande número de guerreiros de rank 7. Havia até tantos guerreiros de rank 7 mortos, o que foi muito estranho. Lin Xiu pensou consigo mesmo enquanto caminhava. Depois de caminhar um pouco, a expressão de Lin Xiu mudou repentinamente quando ele estava prestes a caminhar por esta área cheia de cadáveres, porque ele parecia ter visto algo familiar pela frente. Isso não pode ser. Quando Lin Xiu percebeu o que estava à sua frente, ele rapidamente aumentou sua velocidade e correu para frente. Capítulo 295. Espada de Lu Yui. Lin Xiu olhou surpreso para o local à frente e rapidamente correu. Ao chegar, ele se agachou e pegou a arma que estava coberta de lama. Era uma espada muito boa. Esta espada era extremamente fina e, embora estivesse suja, não conseguia esconder a beleza da arma. Uau! Lin Xiu soprou e toda a sujeira saiu da espada. Ao examiná-la, ele confirmou que a espada era idêntica à de Lu Yui. Lin Xiu olhou com atenção. A forma e o peso eram definitivamente a arma de Lu Yui. Lin Xiu franziu a testa. Lu Yui sempre carregava sua arma e a possibilidade de ela jogá-la por capricho era impossível. Isso significava que ela havia encontrado problemas e não teve escolha senão jogar a arma. Lin Xiu olhou para frente, onde havia muitas pegadas bagunçadas. Ele não foi capaz de distingui-los. O que está acontecendo aqui? Lin Xiu ficou profundamente intrigado com a situação. Droga! Depois de investigar, Lin Xiu não obteve nenhuma pista. Ele cerrou os punhos com força e segurou a espada dela. Ele então continuou na mesma direção à frente. Ele costumava sentir que a espada era pesada, mas o peso era insignificante para ele agora. Sua própria força aumentou aos trancos e barrancos ao longo dos poucos meses. Bang, bang, bang. Bem neste momento, enquanto Lin Xiu caminhava, ele ouviu passos urgentes ao seu lado. Seus olhos imediatamente mudaram de expressão. Claramente havia pessoas correndo. Os olhos de Lin Xiu se contraíram imediatamente como se ele tivesse visto alguma coisa. Ele levantou borda negra e avançou. Bang! Após uma explosão, as árvores negras e grandes foram penetradas pela lança. Espere! Bem naquele momento, um rugido alto saiu. A facada de Lin Xiu parou abruptamente. Ele observou quando um homem apareceu. A ponta-borda negra de Lin Xiu estava em sua testa. Só mais um pouco e teria explodido sua cabeça. Lin Xiu olhou para o homem com indiferença. O que você está fazendo aqui? Eles foram separados por uma árvore gigantesca, mas Borda Negra conseguiu perfurar o tronco e aparecer em sua testa. Lin Xiu exerceu uma força e puxou Borda Negra para trás. Devido ao golpe da lança, o tronco tinha um buraco que revelava o lado oposto. Eu não tenho mais intenções. O homem engoliu a saliva e respondeu. Ele estava com medo e veio até aqui, mas quase foi morto por Lin Xiu. Depois de ver Lin Xiu retrair a lança, o homem sentiu como se tivesse renascido com uma nova vida, como se ele tivesse sido aliviado de todos os fardos. Zhang Yao, o que está acontecendo? Neste exato momento, mais passos puderam ser ouvidos. Lin Xiu olhou para trás e viu muitas figuras caminhando. Não é nada. Zhang Yao viu seus companheiros se aproximando e soltou um suspiro de alívio. Ele estava à vontade quando eles estavam aqui. Quem são vocês? Lin Xiu semicerrou os olhos enquanto seu olhar os varria. Sob o olho analítico, ele pôde ver que além de 2 ou 3 que estavam no rank 6, o restante estava no pico do rank 5. Eles não estavam buscando a morte com tanta força na região central da Floresta Negra? Zhang Yao, quem é ele? Um homem viu Lin Xiu e franziu a testa. Ele imediatamente falou com a pessoa que Lin Xiu assustou. Não sei. Zhang Yao balançou a cabeça. Pirralho, quem é você? O homem olhou para Lin Xiu e bufou.
tedioso. Lin Xiu olhou para eles. Com sua força, eles não seriam capazes de afetar nada dentro da Floresta Negra. Quanto a todos os guerreiros de rank 6 e rank 7 que foram mortos, eles provavelmente não sabiam disso. Ao pensar nisso, Lin Xiu não teve mais interesse em perguntar e continuou em frente. Pare por mim. O homem viu que Lin Xiu os ignorou e imediatamente se sentiu desconsiderado quando Lin Xiu foi embora. Sua expressão mudou quando ele ordenou a Lin Xiu. Ele ficou furioso quando Lin Xiu continuou a andar e o ignorou. Ele estendeu a mão para puxar Lin Xiu. Quando estava prestes a fazer isso, ele viu um brilho frio. Suas pupilas se contraíram, mas ele não conseguiu mais se esquivar. Bang! Mas borda negra de Lin Xiu apunhalou uma barreira azul pálida, fazendo franzir a testa. Esfera! O homem tropeçou alguns passos para trás ao receber o golpe de Lin Xiu. Ele olhou para Lin Xiu com choque nos olhos. Como pode este jovem ter tanto poder? Ele, um guerreiro rank 6, estava perto de ser morto a facadas pela lança de Lin Xiu. Irmão mais novo, peço desculpas, ele era muito impulsivo. Neste exato momento, um homem avançou e sorriu para Lin Xiu. O que você quer dizer? Lin Xiu olhou para ele e respondeu com indiferença. Ele ficou surpreso porque não esperava que Lin Xiu fosse tão direto. O homem riu amargamente e respondeu seriamente. Você sabe o que aconteceu lá? Capítulo 296. Quero fazer um acordo com você. Lin Xiu olhou para onde seu dedo estava apontado. Foi direto para o local onde havia muitos cadáveres. Eu não. Lin Xiu balançou a cabeça e respondeu. Ele estava desconfiado da situação e queria interrogar mais pessoas. Mas o grupo também não sabia o que havia acontecido. Quando vocês entraram, Lin Xiu olhou para o homem e disse. Lin Xiu finalmente encontrou guerreiros sobreviventes e quis ouvir qualquer informação que eles tivessem. Ontem, o homem viu que Lin Xiu não sabia da situação e respondeu-lhe. Viemos aqui ontem e descobrimos cadáveres por toda parte quando viemos aqui. Havia até cadáveres pertencentes a guerreiros de nível 7. Neste ponto, o rosto do homem ficou sério. Definitivamente não era uma boa notícia para ele se até mesmo guerreiros de nível 7 pudessem morrer aqui. Pelo que parece, eles já estavam em perigo. Por que vocês não estão indo mais adiante? Lin Xiu olhou para eles e perguntou. Ao dizer isso, suas expressões mudaram como se soubessem de alguma coisa, mas hesitassem em falar. A expressão do homem mudou e suspirou. Parece haver algumas feras evoluídas de alto nível à frente. Não podemos passar. Suas expressões mudaram para uma expressão de inconformidade e infelicidade. Como se quisessem continuar, mas não tivessem como fazê-lo. O que há aí? Lin Xiu perguntou ansiosamente. Não deveria ser minha vez de perguntar agora? O homem era astuto e sorriu. Lin Xiu olhou para ele e acenou com a cabeça. Foi considerado uma troca de informações e ele não perderia nada. Quando você veio aqui? O homem fez a mesma pergunta a Lin Xiu. O dia anterior. O que você está fazendo aqui? Procurando por alguém. Você poderia ser. Quando Lin Xiu respondeu, uma das pessoas por trás do líder mudou de expressão e inconscientemente deixou escapar algo. Mas quando ele viu o olhar do homem, isso fez ficar quieto. O olhar do homem o calou. Você queria dizer se estou procurando pelo fogo de lótus de gelo? Lin Xiu balançou a cabeça e perguntou. Como você sabe? O homem se assustou e aproveitou para perguntar. Há tantos guerreiros que chegaram recentemente, não é por causa disso? Lin Xiu respondeu. Se não fosse pelo fogo de lótus de gelo que valia cidades, por que tantos guerreiros arriscariam suas vidas para entrar? Era preciso saber que a Floresta Negra era extremamente perigosa. O número de cadáveres de guerreiros de nível 7 e 6 revelou quão assustadora e perigosa era a Floresta Negra. Vocês também estão procurando por isso? Lin Xiu ergueu uma sobrancelha e continuou. Não, nós não somos. O homem ficou surpreso, então recuperou o sorriso e balançou a cabeça. Embora seja muito valioso, temos consciência dos nossos pontos fortes. Estamos procurando algo para salvar nosso amigo. Procurando por algo. Lin Xiu franziu a testa e olhou para ele, como se tentasse ver se o homem estava mentindo ou não. Pelo que parece, ele não está mentindo. Tudo bem, parece que vocês não têm mais nenhuma informação útil, deixe isso terminar. Adeus. Lin Xiu falou com indiferença. Ele se virou e começou a seguir em frente. Tem certeza que está indo por ali? O homem olhou para Lin Xiu e perguntou. Por que é muito perigoso? Lin Xiu olhou para ele e perguntou. Hein? O homem hesitou por um momento e acenou com a cabeça. Bem, tanto faz. Lin Xiu permaneceu inexpressivo. Tão arrogante. As duas palavras surgiram na mente de todos ao mesmo tempo quando o ouviram. Embora sua lança fosse explosivamente forte, eles sentiram que ele era no máximo comparável a eles. Ele não está buscando a morte se continuar assim com suas forças. Eu quero fazer um acordo com você, e daí? O homem hesitou por um momento e acrescentou. Negócio? Qual negócio? Lin Xiu estava originalmente prestes a continuar, mas ficou surpreso quando ouviu a palavra, acordo. Parece que não tenho nada com que eles possam fazer um acordo, certo? Se você se aprofundar e obter os chifres da besta terrorista unicórnio, posso trocar algo com você. O homem olhou seriamente para Lin Xiu e disse, besta do terror unicórnio. Lin Xiu nunca ouviu falar dessa fera evoluída antes. Veremos como. Lin Xiu acenou com a cabeça e continuou sem voltar atrás. Se você encontrar, encontre-nos no bar em Cidade da Floresta, sou Zanzong. O homem continuou a falar enquanto observava Lin Xiu partir. Zanzong, qual é o sentido de dizer a ele que ele estará morto quando for até lá? O homem que quase morreu pela lança de Lin Xiu falou assim que Lin Xiu se foi. Não tenho certeza. O homem chamado Zanzong balançou a cabeça. Ele não sabia, mas a intuição lhe dizia que o jovem era forte e poderia alcançá-lo. Talvez eu esteja pensando demais. Zanzong deu um sorriso zombeteiro e voltou com o grupo. Lin Xiu continuou em frente e olhou em volta enquanto se tornava cauteloso. O grupo de guerreiros rank 6 não conseguiu continuar em frente. O que saiu daqui?
Ele segurou a espada de Lu Yu enquanto seus pensamentos se tornavam mais complicados. Quando ele trouxe suas suspeitas adiante, ele de repente sentiu um cheiro denso de sangue. Rápido! Mate isso! Lin Xiu ouviu gritos à distância. Parecia que havia uma batalha pela frente. Capítulo 297. Touro violento de cabelo preto. Lin Xiu imediatamente correu quando ouviu os rugidos. Ele imediatamente viu uma figura grande quando chegou. Era um monstro de tamanho extremo com um corpo cheio de cabelos pretos. Tinha um par de chifres majestosos e lembrava um touro. Ele estava perseguindo fervorosamente alguns guerreiros e produzia sons altos de seus cascos enquanto pisoteava o chão. Lin Xiu franziu a testa ao ver isso. Ele imediatamente ativou o olho analítico sem hesitação. Uma série de informações surgiram. Touro violento de cabelo preto rank 6, extremamente feroz e forte com uma defesa poderosa. Olho analítico apenas deu uma descrição vaga. Lin Xiu continuou a observar e olhou para o touro violento de cabelos pretos de nível 6. Vendo seu poder explosivo, ele sabia que era o pico do rank 6 e quase no mesmo nível das feras evoluídas do rank 7. Os guerreiros que atacaram o touro violento de cabelos negros foram arremessados ao colidirem com ele. Lin Xiu olhou em volta com atenção e descobriu pelo menos 7 guerreiros sobreviventes que ainda atacavam o touro violento de cabelos negros com suas armas. Eles tinham forças consideráveis e eram todos guerreiros de nível 6. Depois de pensar sobre isso, Lin Xiu se preparou para fazer um desvio. Mas neste exato momento, um homem que colidiu com o touro violento de cabelos negros foi arremessado em sua direção. As pupilas de Lin Xiu se contraíram ao ver isso, mas ele foi rápido o suficiente para reagir pegando o cara e colocando-o no chão. Ao sentar-se no chão, os ferimentos internos causados pelo confronto fizeram com que ele cuspisse sangue. Obrigado, mas ele reagiu rapidamente e se virou para ver Lin Xiu. Embora ele tenha ficado um tanto surpreso, ele ainda agradeceu. Lin Xiu acenou com a cabeça e olhou para frente. O touro violento de cabelos pretos ficou furioso com o fato de Lin Xiu ter pego o cara que havia arremessado. Começou a cobrar em Lin Xiu. Rumble, rumble. O touro violento de cabelos negros movia-se extremamente rapidamente e devido ao seu imenso tamanho, o chão parecia tremer como se um terremoto tivesse ocorrido. Baixou a cabeça e apontou seus majestosos chifres para Lin Xiu com a intenção de fazê-lo voar. Quando estava prestes a colidir com Lin Xiu se moveu e evitou com facilidade. Bang! Ele colidiu com uma grande árvore e a fez voar. Quem é você? Os guerreiros que lutavam contra o touro viram Lin Xiu e imediatamente o questionaram. Seus olhos estavam cheios de cautela. Afinal, eles estavam na Floresta Negra, e não em uma região comum. Todos os guerreiros eram inimigos em potencial e ficaram cautelosos quando viram Lin Xiu. Apenas um transeunte. Lin Xiu respondeu com indiferença. Quando Lin Xiu respondeu a eles, o touro violento de cabelos negros atacou novamente. Prepare-se para atacar. Os guerreiros viram o touro violento de cabelo preto enlouquecendo e imediatamente rugiram. Assim que terminaram a frase, o touro violento de cabelo preto estava certo sobre eles. Suas armas eram ineficazes contra o touro violento de cabelo preto, pois sua pele era extremamente dura e forte. Eles não conseguiram perfurar a pele do touro violento de cabelo preto. Bang, bang, bang. O touro violento de cabelos negros enviou alguns guerreiros voando e atacou Lin Xiu. Estava extremamente zangado porque Lin Xiu havia evitado o ataque e queria mandá-lo voar também. Mas Lin Xiu foi extremamente rápido e evitou o ataque com facilidade. Clong, clong, clong. Depois de evitar o touro violento de cabelo preto, Lin Xiu usou borda negra para atacar. A ponta da lança de borda negra atingiu seu corpo e produziu sons metálicos, fazendo Lin Xiu franzir a testa. A pele é extremamente resistente e mesmo borda negra não consegue penetrar em seu corpo. O touro violento de cabelos pretos ficou furioso com o ataque de Lin Xiu e mugiu alto e virou-se para atacá-lo novamente. Ele levantou o corpo e bateu a cabeça em Lin Xiu. Ele vai ser morto pelo touro violento de cabelo preto. Um guerreiro subconscientemente falou quando testemunhou a cena. Lin Xiu olhou para a cabeça que estava caindo sobre ele. Lin Xiu não entrou em pânico e bufou friamente enquanto desenhava um arco com borda negra. Estrondo. Enquanto Lin Xiu desenhava o arco, chamas apareceram no céu e se transformaram em um gigantesco pássaro em chamas. Ele subiu no ar e atacou o touro violento de cabelo preto que estava caindo sobre ele. O que é aquilo? Todos os guerreiros mudaram de expressão quando viram o gigantesco pássaro em chamas aparecer de repente. Eles podiam sentir a temperatura escaldante emitida pelo pássaro enquanto o chão ficava vermelho. Bang! No momento seguinte, o pássaro de fogo colidiu com o touro violento de cabelo preto. As chamas imediatamente envolveram o touro violento de cabelo preto e o transformaram em uma bola de chamas. Estrondo. O originalmente alto e poderoso touro violento de cabelo preto que queria atacar Lin Xiu caiu pesadamente no chão. O chão tremeu sob seu imenso peso. Capítulo 298. Arrebatar e amaldiçoar. O touro violento de cabelos pretos uivou violentamente no chão. Seu corpo aparentemente impermeável foi queimado pelo pássaro flamejante de Lin Xiu e fez com que sentisse uma dor imensa. Lin Xiu sabia que o touro violento de cabelos pretos tinha muito medo de fogo quando testemunhou sua reação. Como esperado, as feras da Floresta Negra pareciam ser fracas contra o fogo, especialmente contra o seu fogo de lótus vermelho. O calor produzido pelo fogo do lótus vermelho foi 10 vezes mais intenso que as chamas comuns. O touro violento de cabelo preto começou a rolar no chão. Não muito tempo depois, as chamas em seu corpo foram extintas. Os pelos grossos de seu corpo desapareceram e foram substituídos por seu corpo preto e brilhante.
Os olhos do touro violento de cabelos pretos ficaram vermelhos escarlates e sopraram ar pelas narinas enquanto olhava para Lin Xiu. Estrondo. No segundo seguinte, ele estava atacando Lin Xiu novamente. Ainda não está morto. Lin Xiu franziu a testa, embora o touro violento de cabelo preto parecesse estar sofrendo por causa dos pássaros em chamas. Não parecia ter prejudicado muito o touro violento de cabelo preto. Assim como Lin Xiu estava em seus próprios pensamentos, o touro violento de cabelos negros já estava correndo em sua direção. Mas Lin Xiu não demorou a reagir. Ele se moveu para o lado e evitou o touro novamente. Com um movimento de mão, outro pássaro em chamas voou da lança em direção ao touro violento de cabelos negros. Ficou instintivamente com medo ao ver o pássaro em chamas e tentou evitá-lo. Ele pode evitar meus ataques? Lin Xiu olhou para o touro violento de cabelo preto que era do tamanho de um salão. Na verdade, foi capaz de evitar os pássaros em chamas, surpreendendo Lin Xiu, pois era diferente das muitas feras evoluídas contra as quais ele havia lutado antes. Esse pirralho é bastante forte. Os guerreiros atrás assistiram Lin Xiu lutar contra o touro violento de cabelos negros com choque nos olhos. Lin Xiu estava lutando contra o touro violento de cabelo preto, com o qual eles tiveram dificuldade juntos, sozinhos e com facilidade. Ele poderia ser um guerreiro de alto escalão. O guerreiro que pensava que Lin Xiu teria sido morto viu como Lin Xiu evitou o touro violento de cabelos negros sem entrar em pânico e abriu bem a boca enquanto murmurava para si mesmo. Sou. Lin Xiu ficou extremamente focado ao evitar os ataques implacáveis do touro violento de cabelos negros. A fera evoluída ficou completamente furiosa e uma colisão o deixaria gravemente ferido. Enquanto se esquivava, Lin Xiu executou um golpe reverso enquanto grandes chamas voavam novamente para o touro violento de cabelos negros. Estrondo. Enquanto as chamas voavam para o touro violento de cabelo preto, havia muitos pássaros em chamas. E todos eles estavam voando em direção a ele e independentemente de como o touro violento de cabelo preto tentasse se esquivar, eles se virariam e se moveriam de acordo. À medida que mais e mais pássaros atingiam seu corpo, o touro violento de cabelo preto uivava alto. Começou a rolar pelo chão na tentativa de apagar as chamas. Mais e mais pássaros em chamas correram e atacaram o corpo do touro violento de cabelos negros enquanto ele continuava a uivar e rolar. Mais e mais pássaros em chamas vieram e se transformaram em um tornado em chamas, forçando o corpo do touro violento de cabelo preto a girar indefinidamente. O tornado em chamas formou um vendaval poderoso que fez todas as árvores balançarem. Que habilidade é essa? Os guerreiros que assistiam à distância ficaram todos atordoados. Eles nunca tinham visto tal habilidade antes e as chamas emitiam temperaturas extremamente altas. Mesmo com a distância, eles conseguiram sentir o calor anormal. Gotas de suor começaram a cair de seus rostos. O touro violento de cabelos negros continuou a lutar nas chamas e depois de 1 minuto ou mais, o corpo gigantesco que era do tamanho de uma colina caiu no chão e parou de se mover. O tornado flamejante recuou gradualmente. Lin Xiu olhou para o corpo do touro violento de cabelos negros. Neste momento, o touro violento de cabelos pretos estava completamente carbonizado e exalava um forte fedor, fazendo com que Lin Xiu torcesse o nariz. Ainda não está morto. Lin Xiu franziu a testa porque não recebeu notificação do sistema. Lin Xiu pensou por um momento e estava prestes a avançar com borda negra quando um guerreiro saltou na frente dele. Pirralho, nós matamos essa coisa primeiro. O homem olhou para Lin Xiu e disse. Sua intenção era clara. O touro violento de cabelo preto era sua presa. Mesmo que Lin Xiu fosse quem o matasse, ele queria ser o único a cuidar dos despojos. Ele olhou para Lin Xiu e recordou a força poderosa que exibiu com um pouco de palpitação. Mas eles tinham pelo menos 7 guerreiros de rank 6 à vista. Embora eles não tenham conseguido ir contra o touro violento de cabelos negros, como eles poderiam não lidar com Lin Xiu, que parecia no máximo um guerreiro de nível 6? E então, Lin Xiu ergueu uma sobrancelha e respondeu com indiferença. Então, claro, o corpo do touro violento de cabelo preto e o estranho cristal serão manuseados por nós. O homem ficou surpreso com a resposta de Lin Xiu e respondeu. Tudo bem, se você conseguir aguentar. Lin Xiu acenou com a cabeça. Ele sorriu. Pessoas que ousavam roubar suas feras evoluídas sempre morriam rapidamente. Capítulo 299. Obtendo novamente um cristal estranho de rank 7. O homem bufou e caminhou até o touro violento de cabelo preto. Ele zombou ao ver que Lin Xiu não tinha intenção de bloqueá-lo, pensando que Lin Xiu estava com medo do grupo. Obtivemos o cristal estranho. Assim que o homem ergueu a espada para esfaquear o touro violento de cabelos negros, um som alto saiu e o touro que estava deitado de repente saltou para cima. O chifre afiado atravessou o corpo do homem instantaneamente. O homem nunca pensou que a fera evoluída aparentemente morta iria pular novamente. O chifre afiado penetrou em seu peito. O sangue jorrou imediatamente. Ele gritou e lutou por um momento antes de morrer. Seus companheiros restantes ficaram atordoados. Eles nunca pensaram que o touro violento de cabelo preto ainda estava vivo. E isso matou seu camarada. Lin Xiu ficou chocado interiormente quando viu como o touro violento de cabelos pretos matou o homem com um golpe de chifre. Ele sabia que o touro violento de cabelos pretos não estava morto, mas não esperava que fosse capaz de matar o homem de uma só vez. Afinal, ele ainda era um guerreiro de nível 6. Rugido. O touro violento de cabelos negros soltou um uivo e seu corpo gigantesco caiu no chão, fazendo todo o lugar tremer. Jin. Parabéns, mestre, por matar o touro violento de cabelo preto de nível 6, obtendo 30 milhões de pontos de experiência. 30 milhões? Lin Xiu estava interiormente em êxtase. Embora estivesse longe de subir de nível, 30 milhões era um bom número. E ele era a ruína de todas as feras evoluídas dentro da Floresta Negra. Vocês ainda querem tentar? Lin Xiu olhou para trás e falou com o grupo que se aproximava com indiferença. Eles olharam para ele e não ousaram mais dar um passo à frente.
Ficou claro para eles que Lin Xiu havia intencionalmente incitado seu companheiro a subir, então ele sabia que o touro violento de cabelos negros ainda estava vivo. Ao relembrar a cena de Lin Xiu lutando contra o touro violento de cabelos negros, eles sentiram que ele não era alguém que pudessem provocar. Eles não eram tão teimosos quanto o homem que acabou de morrer. Não, você o matou. Um deles assumiu o comando e sorriu para Lin Xiu. Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Ele pensou que eles queriam roubar o estranho cristal também. Mas podemos fazer um acordo, precisamos do estranho cristal e dos chifres do touro violento de cabelo preto. O homem olhou para Lin Xiu e perguntou depois de hesitar por um momento. Ao ouvir suas palavras, Lin Xiu semicerrou os olhos. Que tipo de acordo? Lin Xiu olhou para ele e disse. Nós realmente precisamos de um cristal estranho e de seus chifres. O homem se endureceu e respondeu sinceramente. Ele olhou para Lin Xiu como se tivesse medo de que Lin Xiu não concordasse. O que você dará em troca deles? Lin Xiu revelou um sorriso e respondeu com indiferença. Um cristal estranho de nível 7. O homem imediatamente tirou um estranho cristal de sua bolsa quando ouviu o interesse de Lin Xiu e o revelou a ele. Era um estranho cristal vermelho ardente que emitia uma ondulação de energia extremamente poderosa. Embora o estranho cristal de nível 7 não pudesse ser comparado à beleza majestosa do estranho cristal do pássaro branco de cristal de gelo que ele tinha, ele também estava cheio de uma abundância de energia. Mutar. Lin Xiu acenou com a cabeça e entregou o estranho cristal de rank 7 em sua mão. Lin Xiu não estava interessado no cadáver do touro violento de cabelo preto, embora os cadáveres de feras de alto escalão fossem tesouros. O homem deu um suspiro de alívio quando ouviu Lin Xiu concordar com seu pedido. Se Lin Xiu não concordasse, eles teriam que arriscar suas vidas para lutar contra ele, já que o touro violento de cabelos negros era extremamente importante para eles. Ah, certo, quero te perguntar uma coisa. Lin Xiu parecia ter se lembrado de algo e perguntou. O homem ficou surpreso com sua informalidade e respondeu inconscientemente. E aí? Você sabe como aqueles guerreiros lá atrás morrem? Lin Xiu apontou na direção de onde veio e perguntou. No instante em que ele disse isso, todas as suas expressões mudaram. O olhar de Lin Xiu mudou quando ele viu a mudança. Eles sabem de alguma coisa? Diga-me. Lin Xiu viu seus olhos olhando em volta como se não quisessem e ficaram sérios. Quando ouviram seu tom, o protagonista hesitou e suspirou. Eles estavam tentando roubar alguma coisa. Roubar algo? Lin Xiu franziu a testa e perguntou. O fogo de lótus de gelo? Não isso. Ele balançou sua cabeça. Isso deixou Lin Xiu perplexo. Se eles não estivessem atrás do fogo de lótus de gelo, então o quê? Também não sabemos, mas muitos dos guerreiros foram mortos lá. Ao chegar a este ponto, seu coração estremeceu. Eles eram todos guerreiros de nível 6, embora parecessem extremamente semelhantes aos guerreiros de nível 7. A diferença de um grau nos níveis mais altos era extremamente difícil de superar. Isso também significava que a disparidade de força era muito grande e quase impossível para eles matarem inimigos de posição superior. Todos nós acabamos de chegar ao rank 6 e não ousamos ficar por aqui. Saímos e voltamos para descobrir que todos morreram. O homem continuou. Eles também acharam estranho o que aconteceu para tantos guerreiros de alto escalão morrerem no mesmo lugar. Lin Xiu franziu a testa depois de receber a informação. Essa espada, acho que já vi isso antes. Um dos guerreiros pareceu ter notado a espada de Lu Yui nas costas de Lin Xiu e murmurou. Os ouvidos de Lin Xiu eram extremamente aguçados e ao ouvir isso, ele correu até o cara e questionou. Onde você viu isso? O homem ficou assustado com a aparição repentina de Lin Xiu e respondeu imediatamente. Eu vi lá atrás também. Capítulo 300. Emboscada na noite. Diga-me, foi uma garota que estava usando essa espada? Lin Xiu olhou para ele e perguntou. Ele olhou para a espada, se não estava errado era de Lu Yui. Como você sabe? O homem ficou surpreso ao ouvir a declaração de Lin Xiu. Ele não disse nada. Como Lin Xiu adivinhou? Diga-me, para onde ela foi? Lin Xiu segurou suas roupas e perguntou. Ele estava certo. Lu Yui estava aqui e a espada era definitivamente dela. Mas o que exatamente aconteceu? Por que ela deixou cair a espada que era inseparável dela? Mas como não há sinal dela, ela não está morta. Eu não sei. O homem olhou para o olhar aterrorizante de Lin Xiu e começou a tremer de medo. Por alguma razão, embora a classificação de Lin Xiu não fosse alta, ele exalava uma sensação assustadora. Não sabe. Lin Xiu ouviu sua resposta e franziu a testa. Eu a vi lutando enquanto carregava aquela espada e então partimos. O homem continuou a se explicar. Ele falou a verdade. Aquele dia estava muito perigoso e eles não puderam ficar muito tempo e foram embora logo em seguida. Lin Xiu examinou-o cuidadosamente e percebeu que ele não estava mentindo. Lin Xiu largou as roupas e recuperou a calma. Ele pegou borda negra e caminhou na direção oposta sem olhar para trás. Os guerreiros o observaram partir. Chefe, estamos apenas deixando ele ir? Um deles perguntou ao líder quem fez o acordo com Lin Xiu. O líder observou as costas de Lin Xiu. Foi doloroso perder um cristal estranho de nível 7. Esqueça, não provoque. Depois de pensar sobre isso, ele suspirou e cedeu. Por alguma razão, ele teve uma vaga sensação de que a força de Lin Xiu não era o que parecia. Caso contrário, ele teria ordenado que matassem Lin Xiu em vez de pedir um acordo. Rápido! Vamos recuperar esse touro. Entendi. Ao mesmo tempo, Lin Xiu continuou avançando. Lin Xiu seguiu as pegadas no chão e continuou em frente. Ele olhava em volta ocasionalmente enquanto se movia. A floresta negra era extremamente grande e todos os lugares que ele olhava pareciam iguais.
A única diferença que ele conseguiu identificar foram os ossos brancos que apareciam com mais frequência. Provavelmente eram ossos de cadáveres que foram devorados. Lin Xiu adivinhou que os ossos envelhecidos vieram de muito tempo atrás. Seu entorno ficou extremamente silencioso a ponto de ser um pouco assustador. Lin Xiu moveu-se com cautela e continuou caminhando por um longo tempo. Ele não avistou mais ninguém nem descobriu nenhum guerreiro vivo. Acho que vou descansar aqui esta noite. O céu rapidamente escureceu. Lin Xiu chegou a um campo cheio de pedras. Ele se apoiou em uma pedra preta e se preparou para descansar durante a noite. Lin Xiu caminhou de acordo com as pegadas no chão. Mas neste ponto, todas as pegadas desapareceram misteriosamente. Para onde eles foram? Lin Xiu estava confuso. Sentindo um pouco de dor de cabeça, ele pegou um líquido nutritivo e derramou na garganta. Ele sentou no chão e começou a descansar. Rolly parecia ter ficado muito tempo dentro da bolsa e se sentia entediado. Ele saiu da bolsa e abraçou um cristal estranho para mordiscar no ombro de Lin Xiu. Isso deve estar cheio de energia. Lin Xiu olhou para Rolly e sorriu. Depois tirou o cristal estranho de nível 7. Era noite, mas o estranho cristal vermelho de fogo de nível 7 emitia uma luz que lembrava chamas. Uau! Lin Xiu respirou fundo e sentou-se de pernas cruzadas. Ele colocou o estranho cristal de rank 7 em sua mão e ativou a técnica de cultivo para absorver a energia em seu corpo. A energia era de um atributo de fogo. Cristais estranhos que tinham atributos de fogo eram extremamente eficazes para ele. Afinal, ele absorveu o fogo do lótus vermelho e utilizou muitas habilidades de fogo, então se sentiu muito mais familiarizado com esses cristais estranhos. Energia ilimitada fluiu por todo o seu corpo enquanto ele continuava a absorver. Embora o ar ao redor estivesse frio, Lin Xiu foi capaz de sentir calor enquanto absorvia a energia da chama dentro do estranho cristal. O tempo passou rapidamente. Lin Xiu estava de costas contra a rocha enquanto se sentava e cultivava, absorvendo a energia do estranho cristal de rank 7. A energia interior era infinita e mesmo depois de absorver por muito tempo, ele mal absorveu 10% da energia. Ao mesmo tempo, uma figura negra apareceu gradualmente perto de Lin Xiu. Um brilho frio de luz brilhou na escuridão e a figura avançou em sua direção. Uma explosão ocorreu de repente no ar. Lin Xiu estava com os olhos fechados e focado no cultivo quando sentiu algo e abriu os olhos. Ele imediatamente viu o brilho frio da luz diante dele. Bang! A expressão de Lin Xiu mudou quando ele evitou o ataque instintivamente. Bang! Uma espada repleta de uma aura fria perfurou a rocha atrás dele e produziu uma forte explosão. Algumas mechas do cabelo de Lin Xiu caíram no chão. O coração de Lin Xiu deu um pulo quando viu que quase foi morto pela espada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.